Na festa de noivado do meu filho, a noiva dele se plantou na frente da minha esposa, torceu o nariz e gritou bem alto, para que todo mundo ouvisse. Você acha mesmo que esse vestido barato e velho te dá o direito de ficar do lado da minha família? Depois puxou o tecido com força e rasgou na frente de mais de 300 convidados. O salão inteiro emudeceu, mas quando uma cicatriz comprida apareceu na pele da minha esposa, o pai bilionário da noiva ficou branco como cera e deixou a taça cair da mão. Não, não pode ser. É você mesmo, ele gaguejou. Em poucos segundos, aquela festa cheia de luxo virou o pior pesadelo daquela família. Eu nunca esqueço que você escolheu passar um tempo aqui comigo. De coração, muito obrigado. Agora me conta uma coisa. De onde você está me assistindo agora? Cidade, estado, fuso horário? Deixa aí embaixo nos comentários. Você vai se surpreender com a distância que essas histórias percorrem. Um aviso antes de começar. Alguns detalhes dessa história foram criados para dar mais vida à mensagem. Nomes e lugares são coincidência. Mas a lição no final é de verdade. E vale a pena guardar. Meu nome é Roberto Ferreira. Tenho 63 anos. Trabalhei no mesmo chão de fábrica em Juiz de Fora, Minas Gerais, por 38 anos. E em todo esse tempo, nunca uma vez sequer usei terno para ir trabalhar. Mas na noite em que a festa de noivado do meu filho desabou pelas costuras, eu estava com a minha melhor camisa, meu único paletó, e um segredo no bolso interno que pesava mais do que qualquer coisa que eu já tinha carregado para fora daquela fábrica. Rafael nos esperou na frente do espaço Jardim Imperial. Estava de blazer, daqueles que devem custar mais do que a prestação da minha caminhonete. Ele olhou para mim de cima a baixo, bem devagar, e disse: "Por favor, não me envergonha hoje, pai. Essas pessoas são importantes." Eu olhei nos olhos do meu filho. Vou ser exatamente quem eu sou, Rafael. Como sempre. Ele não gostou da resposta. Virou as costas e entrou primeiro pela porta principal, deixando eu e a Dora parados na calçada, como duas pessoas que tinham chegado no endereço errado. Dora apertou minha mão. "Não deixa ele te abalar", disse baixinho. "Não deixa", respondi. E falei sério, porque eu tinha coisa maior na cabeça do que os nervos do Rafael. No instante em que atravessamos a porta, eu vi, bem ali, atrás da mesa de recepção, um letreiro prateado, limpo e afiado. Salgado Empreendimentos. O mesmo nome que eu tinha visto num documento de levantamento topográfico 3 meses antes, aquele que o neto do seu Chico tinha trazido até a minha varanda. O mesmo documento com o nome do meu filho escondido nas letras miúdas. Meu peito apertou como se alguém tivesse dado mais uma volta de chave de fenda do que devia. Enfiei a mão no bolso interno do paletó e liguei o pequeno gravador. No Brasil, a lei permite que uma pessoa grave uma conversa da qual participa, sem precisar do consentimento da outra parte. E naquela noite, eu ia ser exatamente essa pessoa. Dora se aproximou. "Roberto, você está apertando minha mão com muita força." "Desculpa, Dorinha." Afrouxei o aperto. "Você está linda esta noite." Ela sorriu e deu um tapinha no meu braço. Não fazia ideia do que eu tinha naquele bolso. Não fazia ideia de muita coisa, e eu ia carregar aquele peso sozinho pelo tempo que fosse preciso. O salão era tudo o que eu esperava. Lustres de cristal, toalhas brancas, garçons circulando feito fantasmas e a família Salgado no centro de tudo, reinando. Eduardo Salgado estava perto do bar, cabelo grisalho, ombros largos, o tipo de homem que enche uma sala sem esforço nenhum. Apertou minha mão com a firmeza de quem nunca duvidou da própria autoridade um único dia da vida. "Roberto", disse, como quem nomeia algo vagamente interessante. "Que bom que veio. Não perderia por nada", respondi. E falei sério, só que não do jeito que ele imaginava. Amanda estava do outro lado do salão, conversando com um grupo de mulheres. Olhou quando entramos e viu o olhar dela descer do vestido da Dora até os sapatos e voltar. Depois se virou para a mãe, Silvia, e disse alguma coisa que eu não escutei, mas a risadinha da Silvia me contou tudo. Dora também ouviu. O queixo dela subiu só um pouquinho, do jeito que sobe quando ela decide não dar a alguém a reação que estão pescando. Fomos levados até nossos lugares na ponta mais distante da mesa. Não era o pior lugar do salão, mas quase. Puxei a cadeira da Dora, sentei e abri o guardanapo.
Foi aí que notei Eduardo olhando para Dora. Não do jeito que um homem olha para uma mulher, nada disso. Era outra coisa. Um lampejo de reconhecimento, talvez, ou confusão, como uma palavra na ponta da língua que ele não conseguia lembrar. Durou só um segundo antes dele desviar o olhar. Guardei aquilo no fundo da cabeça e mantive o rosto quieto. O jantar chegou. A comida era rica e a conversa rasa, do jeito que sempre é quando as pessoas estão atuando em vez de conversar de verdade. Eduardo contou uma história de uma viagem de golfe. Silvia descreveu a reforma da casa de campo. Rafael ria de tudo que eles diziam, uma risada que eu quase não reconhecia mais. Então Eduardo pousou o garfo, olhou para mim do outro lado da mesa e perguntou: "Então, Roberto, quanto tempo você está na fábrica mesmo?" 38 anos, respondi. Ele balançou a cabeça devagar, depois olhou para o casal ao lado com um sorrisinho. 38 anos. Mesma fábrica, mesma cidade. Tem gente que sabe onde se sente confortável. A mesa mudou de clima. Senti a Dora ficar rígida ao meu lado. Pousei o meu garfo também. Olhei para Eduardo Salgado. Olhei mesmo. E disse o que eu tinha vindo dizer. Não alto, não com raiva. Só claro o bastante para não deixar margem para mal-entendido. O sorriso dele continuou no lugar, mas alguma coisa atrás dos olhos dele mudou. O maxilar do Rafael travou ao meu lado. Do outro lado da mesa, Helena apertou os lábios. Eduardo pegou a taça de vinho. "Engraçadinho", disse. Peguei a minha. "Eu tento", respondi. E disse a ele que a noite estava só começando. E o que aconteceu depois, eu estava esperando de um jeito ou de outro, havia 3 meses. Antes de contar o resto daquela noite, preciso levar vocês para outro lugar. Porque se você não entender de onde eu venho, onde a Dora e eu plantamos cada raiz que temos, o que aconteceu naquele salão não vai significar nem metade do que deveria. A Vila Rio Verde não é muito de se ver se você passar rápido de carro. Casas pequenas, árvores antigas, uma estradinha que desce curvando até o córrego. Mas o córrego verde corre ao longo dos fundos daquele bairro o ano inteiro, limpo e gelado. E aquele córrego alimentou a nossa comunidade de um jeito que planilha nenhuma de incorporadora jamais conseguiu calcular. Meu pai me ensinou a pescar naquele córrego quando eu tinha 6 anos. Ele tinha mãos como 2 luvas de goleiro e uma voz de brita, e nunca desperdiçava palavra. Me entregava uma vara, apontava para a água e dizia: "Presta atenção, Beto. O peixe não vem para quem faz barulho." Eu venho prestando atenção desde então. Meu pai está enterrado no canto mais afastado daquele bairro, debaixo de um pé de jequitibá, que já era velho quando ele nasceu. O cemitério ali não é oficial. Sem portão de ferro, sem coluna de pedra. É um pedaço de terra silenciosa, onde as famílias trabalhadoras enterravam os seus quando não tinham como pagar as taxas do cemitério municipal. Marcadores feitos à mão, na maioria, algumas só pedras de rio com iniciais riscadas. A lápide do meu pai diz: Osvaldo Ferreira. Ele sempre apareceu. Fui eu quem esculpiu essas palavras. Seu Chico, que mora 3 casas abaixo da nossa, há 40 anos, uma vez me disse que aquele cemitério guardava mais homens honestos do que qualquer igreja de Juiz de Fora. Eu acredito nele. A horta corre ao longo da margem do córrego, uma faixa comprida de terra escura e rica que as famílias do bairro cultivam juntas há mais de 50 anos. Cada família tem o seu pedaço. A Dora sempre planta girassóis na beirada leste, tomate no meio e feijão de vagem perto da água. No verão, aquela horta alimenta metade da rua. Nos sábados de manhã, carregamos a caminhonete e vendemos o que dá na feira do centro. Esse dinheiro pagou material escolar, conserto de carro, conta de luz. Não é caridade, é comunidade. Existe diferença, e gente como Eduardo Salgado nunca entendeu isso. O poço na ponta norte da horta é de pedra, cavado à mão, mais velho que qualquer pessoa viva. Refiz o sistema de roldana há 15 anos. Corda nova, ferragem nova, o mesmo balde. A água tem gosto de ferro frio e de uma coisa que eu não sei nomear. E é a melhor água que eu já bebi na vida. Cresci pobre nesse bairro. Não pobre de sofrer fome, mas pobre de contar centavo, do tipo em que você sabe exatamente quanto pão sobrou e corta a fatia de acordo.
Meu pai tinha dinheiro para mandar um dos filhos para uma faculdade de verdade, e sentou nós dois para contar isso. Meu irmão James, 2 anos mais velho, era mais afiado na escola, já sonhava com engenharia. Eu disse ao meu pai para mandar o James. Disse que eu daria um jeito sozinho. Meu pai me olhou por um bom tempo antes de perguntar. Tem certeza, Beto? Eu disse que tinha. Aprendi a ler melhor com livro de biblioteca. Aprendi matemática no chão de fábrica. Não conto isso pedindo pena. Conto para vocês entenderem que tipo de homem criou aquela família e em que tipo de casa o Rafael Ferreira cresceu. Conheci a Dora numa festa de igreja, quando eu tinha 22 anos e ela 20. Ela trouxe um bolo de fubá e eu comi 3 pedaços, e disse que era a coisa mais gostosa que eu já tinha provado. Ela disse que eu tinha farinha grudada no queixo. Casei com ela 8 meses depois. Não tinha dinheiro para uma aliança de verdade. Tinha um pedaço de fio de cobre, um alicate e umas 4 horas numa tarde de domingo. Torci aquele fio até virar argola, alisei as pontas como deu e me ajoelhei na beira do córrego verde ao pôr do sol. A Dora estendeu a mão sem hesitar um segundo. Usou aquela aliança de cobre por 5 anos, até eu juntar o suficiente para comprar uma de ouro. A aliança de cobre está numa caixinha de madeira na mesinha de cabeceira dela. Está lá há 41 anos. Helena nasceu na nossa casa, numa noite de julho tão fria e chuvosa que não conseguimos chegar ao hospital. A parteira de 2 ruas acima veio pela tempestade, junto com 3 vizinhos que ferveram água e mantiveram as luzes acesas. Eu recebi minha filha com minhas próprias mãos, tremendo de frio e de medo, e de uma coisa que hoje eu sei que era o amor mais puro que já senti. Helena cresceu ouvindo essa história, e eu acredito que é por isso que ela nunca teve medo de brigar pelo que importa. Aquele bairro, aquele córrego, aquela terra, eles não só nos abrigaram, eles nos formaram. E agora eu estava num salão com lustres de cristal e um homem que nunca sujou as mãos na vida, me dizendo que eu era acomodado onde estava, como se conforto fosse motivo de vergonha. Alguma coisa estava chegando. Eu sentia do mesmo jeito que se sente uma mudança de tempo lá no chão de fábrica, uma pressão diferente, um aperto no ar, e eu estava pronto. As pessoas me perguntam quando o Rafael mudou. Já pensei nessa pergunta mais vezes do que consigo contar. Deitado acordado às 2 da manhã, sentado na varanda com o café já frio, dirigindo para o trabalho por ruas que já dirigi tantas vezes que nem enxergo mais. E a resposta honesta é essa. Eu não acho que o Rafael mudou tudo de uma vez. Acho que aconteceu do jeito que um córrego seca numa estiagem. Devagar, quieto, e você só percebe quando o leito já está vazio. Seu Chico mora 3 casas abaixo da nossa há 40 anos. Tem 71 agora. Anda devagar desde a cirurgia no quadril. Mas a cabeça continua afiada, como faca de retroescamador. De vez em quando ele se debruçava na cerca, enquanto eu trabalhava na horta e perguntava: "E aí, Beto, como vai esse rapaz teu? Rafael continua correndo atrás?" E eu sorria e dizia: "Você conhece o Rafael, seu Chico? Sempre corrido." E ele balançava a cabeça como se aquilo respondesse alguma coisa. Não respondia, mas eu não tinha coragem de contar a verdade, que era essa. A última vez que o Rafael tinha ligado para a mãe no aniversário dela sem eu lembrar antes, tinha sido 3 anos atrás. A última vez que tinha perguntado pela horta, pelo córrego, pelo seu Chico ou pelo bairro, eu nem lembrava mais. Ele tinha parado de chamar a Vila Rio Verde de lar em algum momento no caminho e passou a chamar de onde meus pais moram, como se houvesse diferença, como se distância fosse motivo de orgulho. Mas eu preciso que vocês entendam quem era o Rafael antes de tudo isso. Porque se eu só contar o que ele virou, não estou sendo justo com o menino que eu criei. Rafael, com 6 anos, acordava antes de mim nas manhãs de sábado. Eu descia e o encontrava já na varanda dos fundos, de pijama, segurando a varinha dele, pronto para o córrego. Ainda não sabia amarrar o próprio cadarço, mas já tinha descoberto sozinho como isca a linha. Não sei como. Nunca ensinei essa parte. Ele só observava e descobria, do jeito que criança esperta faz. Ele ajudava Dona Elza a carregar as compras toda semana, sem ninguém pedir. Dona Elza morava sozinha desde que o marido faleceu. Tinha os joelhos ruins e um orgulho ainda pior, do tipo que nunca pede ajuda. Mas o Rafael sabia aparecer nas quintas à tarde, quando ela voltava do mercado.
Tinha 9 anos quando começou a fazer isso. 9 anos. A Dora dizia que ele puxou esse instinto de mim. Eu acho que puxou dela. Quando a Dora plantava girassóis na beirada leste da horta, todo ano no aniversário do Rafael, nunca contava a ele por quê. Só fazia, quieta, do jeito que faz quase tudo. Na primavera passada, o Rafael veio passar o fim de semana com a Amanda e passou direto por aquela fileira de girassóis sem parar. Amanda olhou para eles e disse alguma coisa que eu não escutei de onde estava. Rafael riu e a Dora, ajoelhada na terra 3 metros dali, amarrando os pés de feijão, manteve a cabeça baixa e não disse nada. Eu estava atrás da porta de tela. Meu peito ficou apertado como se tivessem passado uma chave de roda em volta dele. Naquela mesma noite, depois que o Rafael e a Amanda foram dormir, sentei na mesa da cozinha e a Helena puxou a cadeira do outro lado e sentou sem eu pedir. Ela tinha vindo de carro naquela tarde e eu tinha percebido ela observando o Rafael o dia inteiro, do jeito que a gente observa uma nuvem em que não confia. Pai, ela disse, há quanto tempo ele está assim? Faz um tempo, respondi. Você não está dormindo direito de novo, está? Ela olhava para os meus olhos do mesmo jeito que a mãe dela faz, como se conseguisse ler tudo que eu tentava esconder. Durmo bem, eu disse. Ela pegou algo na bolsa e colocou na mesa entre nós. Comprovante de farmácia. Meu nome, remédio para pressão, beta-bloqueador. Ela tinha achado no bolso do meu casaco quando foi pendurar. Pai. A voz dela quebrou no meio. Helena, pus minha mão sobre a dela. Está sob controle. Você tem que contar para a mãe. Sua mãe já tem coisa demais na cabeça. Pai, ela ia querer saber. Eu sei que ela ia, eu disse. É exatamente por isso que não contei. Helena apertou os lábios com força. Os olhos dela ficaram brilhantes e ela piscou rápido, segurando. Depois disse, você não pode continuar protegendo todo mundo de tudo o tempo inteiro. Você tem 63 anos e está rodando na reserva. Olhei para ela, essa menina que eu tinha pegado com minhas próprias mãos tremendo numa noite de julho chuvosa, e pensei em como era injusto ela ter herdado toda a capacidade da mãe de enxergar direto através de mim. Eu tenho um plano, eu disse. Só confia em mim mais um pouco. Ela enxugou os olhos com as costas da mão e balançou a cabeça devagar. Não parecia convencida, mas confiava em mim. Sempre confiou. Depois que ela foi dormir, fui até a minha escrivaninha e abri a gaveta de baixo. Dentro, embaixo de uma pilha de declarações de imposto velhas, tinha um envelope. Escrevi o nome do Rafael na frente 3 anos atrás. A carta lá dentro tinha 4 páginas e dizia tudo o que eu nunca tinha conseguido falar em voz alta. A Dora tinha lido uma vez, na noite em que escrevi, e me pediu para não enviar. Ainda não, ela disse. Dá mais tempo para ele. Fechei a gaveta. Eu tinha dado tempo, mas algo que eu descobri 2 semanas antes me disse que o tempo estava acabando mais rápido do que qualquer um de nós imaginava. Foi numa terça-feira do fim de maio. Lembro porque eu tinha acabado de chegar de um turno cedo, ainda com graxa nos nós dos dedos, e seu Chico estava subindo minha entrada de carro, segurando um papel como se ele o tivesse ofendido pessoalmente. Roberto, disse, você sabe alguma coisa sobre essa porcaria? Era uma carta de uma empresa chamada Salgado Empreendimentos, endereçada aos moradores da Vila Rio Verde. Falava de uma proposta de aquisição de propriedades ao longo do Córrego Verde, sujeita a avaliações ambientais e de uso do solo. Muito educada, muito oficial. Do tipo de linguagem desenhada especificamente para dizer muita coisa sem contar nada. Chico, eu disse, mantendo a voz firme. Onde você conseguiu isso? Meu neto achou na caixa de correio hoje de manhã. A esposa dele também recebeu. Metade da rua recebeu. O maxilar do seu Chico estava travado. Roberto, meu pai está enterrado naquele cemitério. O pai do meu pai está enterrado naquele cemitério. O que significa aquisição? Significa que alguém quer comprar, eu disse. Ou acha que quer. Levei a carta para dentro, sentei na mesa da cozinha e li 3 vezes. Salgado Empreendimentos. O nome ficou no meu peito como uma pedra engolida. Eu já tinha visto esse nome antes, no letreiro atrás da mesa de recepção do Espaço Jardim Imperial, na noite da festa de noivado. Letras prateadas limpas sobre branco. A mesma empresa com que o meu filho estava prestes a se casar por parentesco.
Fui ao computador e comecei a puxar registros públicos. Em Minas Gerais, os cartórios de registro de imóveis disponibilizam consultas públicas, e eu tinha aprendido a usar aquele sistema 2 anos antes, quando um terreno vizinho foi colocado à venda. O que descobri nas 3 horas seguintes gelou o meu estômago. A Salgado Empreendimentos vinha comprando discretamente lotes ao redor da Vila Rio Verde havia 18 meses. Terrenos de esquina, terra vazia ao longo do córrego, 2 imóveis comerciais na beirada leste. Estavam montando um pacote de terras, pedaço por pedaço, do jeito que se constrói uma armadilha, uma parede de cada vez. E então eu encontrei o nome. Estava num registro de divulgação de um contrato de consultoria, um terceiro listado como intermediário comunitário que teria fornecido acesso local e informações para facilitar o processo de avaliação. O nome era Rafael O. Ferreira, meu filho. Sentei de volta naquela cadeira e não me mexi por muito tempo. A geladeira zumbia. Um carro passou lá fora. A Dora estava no trabalho. A casa estava tão quieta que eu conseguia ouvir o relógio acima do fogão marcando o tempo. O Rafael não tinha sido recrutado, não tinha sido pressionado. O registro mostrava um acordo de consultoria iniciado 8 meses antes. O Rafael tinha entrado em contato com a equipe de aquisições da Salgado Empreendimentos por conta própria. Tinha fornecido levantamentos do bairro, registros de acesso, documentação dos limites do córrego e da horta. Tinha dado a eles tudo o que precisavam para montar o caso de aquisição. Em troca, o acordo previa uma participação futura no empreendimento concluído. Ele tinha andado pela nossa horta, olhado para o túmulo do avô, comido na nossa mesa de cozinha e depois voltado para casa e mandado a eles as plantas do terreno. Pensei na última vez que o Rafael e eu tínhamos ido ao córrego juntos. Eu tinha convidado, e ele chegou 20 minutos atrasado com o celular na mão. Ficamos na margem por 1 hora e ele quase não disse nada. Antes de irmos, eu tinha dito a ele que o córrego valia a pena ser protegido. Ele disse que eu estava pensando demais naquilo. Ele é que não estava pensando o suficiente. Fechei o notebook e saí para o quintal. Os girassóis da Dora estavam ali na cerca leste, altos e dourados, cada um plantado no aniversário do Rafael. Fiquei parado no quintal olhando para eles até os olhos arderem. Não voltei para dentro por quase 1 hora. Quando a Dora chegou naquela noite, eu estava na varanda. Ela olhou para o meu rosto e disse: "Roberto, o que houve?" "Nada", eu disse. "Dia longo." Ela sentou ao meu lado e pôs a mão no meu braço. "Você é péssimo mentiroso", ela disse. "Eu sei", eu disse. "Sempre fui." Ela encostou a cabeça no meu ombro e ficamos ali enquanto o sol se punha sobre o córrego. Eu tinha 3 meses até a festa de noivado. 3 meses para decidir que tipo de homem eu ia ser e o que ia fazer com o meu filho. Um Roberto mais jovem teria dirigido direto até o apartamento do Rafael naquela terça-feira à noite. Teria batido naquela porta e jogado cada papel na bancada da cozinha dele e dito: "Me explica isso." Conheço bem essa versão de mim. Passei 30 anos sendo ela, mas eu tinha 63 anos agora e tinha aprendido, devagar e com dor, do jeito que se aprende tudo que vale a pena saber, que o movimento mais barulhento quase nunca é o mais forte. Então eu não liguei para o Rafael. Não liguei para a Dora. Sentei na varanda até as estrelas aparecerem e depois entrei e fiz uma lista. A primeira ligação que fiz na manhã seguinte foi para uma advogada chamada Patrícia Aguiar, especialista em direito de preservação histórica em Juiz de Fora. Tinha achado o nome dela 3 semanas antes, pesquisando sobre o IFAM, o instituto que mantém o registro de sítios elegíveis para tombamento estadual e federal. A Patrícia já tinha conduzido 2 casos envolvendo cemitérios informais no interior de Minas. Exatamente o tipo de situação que tínhamos na Vila Rio Verde. Contei a ela o que tínhamos. O cemitério datado da década de 30, sepulturas marcadas à mão, manutenção contínua da comunidade por mais de 80 anos. O córrego e a horta com uso documentado por mais de 5 décadas. "Seu Ferreira", ela disse, "se o que o senhor está descrevendo é preciso, o senhor tem uma base forte para pedir o tombamento. Não vai acontecer da noite para o dia. O processo de análise leva meses. Mas protocolar o pedido,
Cria uma suspensão automática de qualquer demolição ou alteração significativa do local enquanto a análise estiver pendente. Quanto tempo para preparar o pedido? Documentação completa, umas 6 a 8 semanas. Mais rápido se tiver fotografias, registros, relatos em primeira pessoa. Tenho tudo isso, eu disse. Passei as 6 semanas seguintes trabalhando com a Patrícia depois dos meus turnos. Seu Chico tirou caixas de sapato com fotografias de décadas atrás. 3 outras famílias encontraram escrituras, registros de igreja, mapas desenhados à mão. Escrevi meu próprio relato do cemitério, à mão. Cada lápide que eu conseguia identificar, cada nome que eu já tinha ouvido ligado àquela terra. Osvaldo Ferreira, meu pai. Elza Nogueira, nossa vizinha. May 14 que eu conhecia pelo nome. E uma fileira de pedrinhas pequenas no canto mais afastado que marcavam crianças de nomes já esquecidos, mas que a gente sempre cuidava. A segunda coisa que fiz foi ligar para o Rafael. Não para confrontar, só para perguntar se ele queria ir pescar. Ele disse que sim, o que me surpreendeu. Chegou 20 minutos atrasado, o que não me surpreendeu. Ficamos na margem do Córrego Verde numa manhã de sábado de junho e eu assisti meu filho olhar mais para o celular do que para a água. Depois de 1 hora, pousei minha vara e disse: Rafael, tá vendo aquela curva do córrego, onde a água fica mais devagar? Ele olhou para cima. Sim, seu avô me ensinou a pescar exatamente naquele ponto. Eu disse: a água devagar é onde as coisas assentam, onde as coisas ficam. Fiz uma pausa. Não deixa ninguém tirar de você o lugar que te fez, filho. O que custar para segurar isso, vale a pena. O Rafael me olhou por um instante. Depois disse: você se preocupa demais, pai. Ele recolheu a linha e voltou a checar o celular. Peguei minha vara. Não conversamos muito depois disso. A terceira coisa que fiz foi levar a Dora à consulta dela no Hospital Regional do Vale, numa quinta-feira à tarde no fim de junho. Ela ia a cada 3 meses. Fazia anos. Eu sempre dirigia, sempre sentava na sala de espera com um café ruim e uma revista que nunca lia. Naquele dia foi diferente, por causa do que aconteceu quando a porta se abriu. O médico que saiu para o corredor não era o médico de sempre da Dora. Era mais velho, uns 60 e poucos anos, cabelo prateado bem cortado, aquela postura que vem de décadas de pé dentro de sala de cirurgia. Estava falando com uma enfermeira e, quando virou, quase esbarrou na Dora saindo da sala de exame. Parou. Olhou para ela. Não do jeito que um estranho olha para alguém em quem quase esbarrou. Era outra coisa, uma imobilidade, um reconhecimento que não fazia muito sentido. Os olhos dele desceram por uma fração de segundo até onde a gola dela terminava, onde a linha da cicatriz começaria por baixo da blusa. A Dora disse: ai, com licença, e se afastou. O homem disse: claro, desculpa, mas não se mexeu na hora. Ficou ali mais meio segundo, e depois olhou de novo para o rosto dela com uma expressão que eu não conseguia nomear. Eu estava de pé do outro lado da sala de espera. Vi a cena inteira. Ele se recompôs, cumprimentou com a cabeça, educado, e seguiu em frente. Anotei o nome dele na placa fora da sala de consulta. Dr. Leonardo Prado. No carro, voltando para casa, perguntei a Dora se ela sabia quem era aquele homem. Nunca vi ele na vida, ela disse. Por quê? Algum motivo? Não, só curiosidade, eu disse. Naquela noite pesquisei sobre o Dr. Leonardo Prado, chefe aposentado de transplantes do Hospital Regional do Vale, atual consultor em meio período, presente em pelo menos 3 eventos beneficentes nos últimos 10 anos, sempre como convidado de Eduardo Salgado. Sentei de volta na cadeira e senti algo se mover no peito. Não exatamente pavor, mas parecido com um momento antes de uma tempestade estourar, quando o ar fica pesado e parado e tudo fica muito, muito claro. Peguei o telefone e liguei para o consultório do Dr. Prado. Enquanto eu construía meu caso de fora para dentro, outra pessoa dentro dessa família estava fazendo o próprio trabalho, sozinha. Havia 6 meses antes de eu sequer ver aquela carta de levantamento. Helena trabalha como assistente jurídica no escritório Andrade & Nogueira Advogados, uma banca de médio porte no centro de Juiz de Fora, há 4 anos. Ela cuida de registros de imóveis, revisão de contratos,
Pedidos de acesso a documentos públicos. É boa no que faz, do jeito que gente quieta costuma ser boa, metódica, minuciosa, difícil de abalar. O chefe dela uma vez disse que ela tinha o melhor faro para achar cláusula escondida de qualquer pessoa que ele já tinha treinado. Eu acredito nisso. Ela puxou isso da mãe. Começou, ela me contou depois, com um telefonema que ela não devia ter ouvido. 6 meses antes da festa de noivado, o Rafael tinha vindo passar um fim de semana longo em casa. Ele e a Amanda estavam no quarto de hóspedes, e num sábado de manhã, a Helena tinha acordado cedo para fazer café. Estava na cozinha quando ouviu a voz do Rafael no corredor. Baixa e cuidadosa, do tipo de voz que se usa quando não se quer ser ouvido. Ela pegou 3 palavras antes dele virar a esquina e vê-la. Avaliação do córrego verde. Ela não deixou transparecer que tinha ouvido nada. Entregou uma caneca para ele, perguntou como tinha sido a viagem, falou de nada. Mas a frase ficou na cabeça dela o fim de semana inteiro como uma farpa que não dava para tirar. Na segunda-feira de manhã, ela pesquisou a Salgado Empreendimentos no banco de dados de imóveis do escritório. O que ela encontrou fez ela apertar a beirada da mesa. Pai, ela me contou depois, a voz tensa entre a fúria e o desespero. Eles vinham comprando lotes ao nosso redor há mais de 1 ano. Terrenos de esquina, terra junto ao córrego, imóveis comerciais na beirada leste. E na seção de intermediário comunitário do arquivo de aquisição deles, o nome do Rafael, com data de contrato 8 meses antes de eu descobrir. Ela passou os 6 meses seguintes montando o próprio dossiê do jeito que se monta qualquer coisa que vale a pena, com cuidado, sem pressa. Pediu acesso a registros públicos pelo protocolo padrão do escritório. Rastreou o acordo de consultoria, documentou as visitas de acesso do Rafael ao bairro, identificou os topógrafos que ele tinha levado até a propriedade. Encontrou fotografias que o Rafael tinha mandado para a equipe de aquisições da Salgado Empreendimentos. Fotos aéreas do limite do córrego. Close-ups do desenho da horta. Uma imagem da entrada do cemitério que revirou o estômago dela quando viu. Ele fotografou o túmulo do vovô, pai. A voz dela quebrou nessa frase, e ela pressionou os dedos contra a boca por um momento antes de continuar. Ele voltou lá e bateu uma foto e mandou para eles. Eu não disse nada por um instante. Estava olhando a fotografia que ela tinha imprimido, a lápide do meu pai, Osvaldo Ferreira, letras esculpidas à mão, o jequitibá velho estendendo os galhos por cima, e no canto do enquadramento, a sombra do Rafael. Tem mais, disse a Helena. Ela puxou outro documento. Ele tinha assinado um formulário autorizando a Salgado Empreendimentos a representar o interesse dele, como parte interessada da comunidade, em qualquer solicitação de reclassificação de zoneamento. Pai, isso é um documento juridicamente sem efeito, porque ele não é dono da terra. Mostra intenção. Mostra que ele sabia exatamente o que eles estavam planejando e escolheu ajudar. Mostra que ele forjou minha assinatura? Perguntei. O maxilar da Helena travou. Sim, em 2 escrituras diferentes. Mandei fazer uma perícia grafotécnica. Um colega meu faz esse tipo de análise. Não é nem parecido, pai. Nem é uma boa falsificação. Olhei para minha filha do outro lado da mesa. 26 anos, nascida numa noite de tempestade na nossa sala, criada na mesma casa onde o irmão dela cresceu tirando bagre do córrego verde. Ela tinha passado 6 meses desmontando a própria família em silêncio, para depois montar a verdade de volta. E tinha feito isso sozinha porque não queria me assustar. Por que não me contou antes? Perguntei. Porque eu precisava de prova, ela disse. Não de suspeita, prova. E porque eu não queria que a mamãe soubesse até termos algo que a gente pudesse realmente fazer. Estendi a mão pela mesa e a pousei sobre a dela. Eu tenho algo que a gente pode fazer, eu disse. Você está comigo? A Helena me olhou com os olhos firmes e claros da mãe dela, sem um traço de hesitação. Eu estou com você esse tempo todo, pai, ela disse. Você só não sabia. Preciso parar aqui por um momento. Porque para entender o que aconteceu naquela festa de noivado, entender de verdade, vocês precisam saber uma coisa sobre a minha esposa que eu mesmo só descobri na noite em que tudo desmoronou. Uma coisa que ela carregou sozinha por 32 anos. Uma coisa que, quando finalmente aprendi, me fez sentir como se o chão tivesse deslizado 2 palmos para o lado e eu ainda estivesse tentando achar o equilíbrio.
O ano era 1992. O Rafael tinha 2 anos. A Helena ainda não tinha nascido. Estávamos apertados de dinheiro, do jeito que família jovem sempre está, não desesperados, mas contando cada semana com cuidado. A Dora tinha um emprego de meio período na lojinha de presentes do hospital, o que dava a ela consultas de rotina com desconto pelo programa de bem-estar dos funcionários. Numa tarde de outubro, ela foi fazer uma medição de pressão padrão. Na saída, passou pelo posto de enfermagem e ouviu 2 enfermeiras conversando naquele tom baixo e tenso que significa que alguma coisa está errada. Um homem tinha sido internado, uns 30 e poucos anos, 2 filhos pequenos, esposa já chorando na sala de espera. Os rins dele tinham falhado. Precisava de um transplante urgente. O tipo sanguíneo dele era B negativo, uma das combinações mais raras para compatibilidade de órgão, e não havia doador na lista que combinasse. A Dora me contou isso 32 anos depois, sentada na nossa mesa de cozinha na manhã seguinte à festa de noivado, as mãos em volta de uma xícara de chá que ela não estava bebendo. Disse que tinha ficado parada naquele corredor pensando na esposa na sala de espera. Disse que pensou em como devia ser sentar naquela cadeira, sem saber. Depois foi até o posto de enfermagem e perguntou se podia fazer os exames. Ela era compatível. Não me ligou. Não foi para casa primeiro. Assinou os termos de consentimento naquela mesma tarde, foi internada na manhã seguinte e me disse que ia entrar para um procedimento de remoção de um cisto no ovário, algo que o médico tinha mencionado como possibilidade na última consulta. Ela tinha o detalhe pronto. Já tinha pensado em tudo. Sabia que eu não deixaria ela fazer isso se soubesse a verdade, e já tinha decidido que aquilo não ia impedi-la. A cirurgia durou 4 horas. A recuperação foi mais difícil do que os médicos tinham preparado ela para esperar. Complicações com o rim que sobrou, retenção de líquido, pressão que não estabilizava. Ela ficou internada 4 dias, não uma noite só, como tinha me dito. Pediu ao Dr. Prado, o cirurgião que fez o procedimento, para não entrar em contato com o marido dela de jeito nenhum. Disse que tinha os motivos dela. Ele discordou da decisão. Falou isso claramente a ela, mas respeitou. E eu aprendi tudo isso na manhã, depois da festa de noivado. Sentei diante da minha esposa naquela mesa de cozinha e escutei ela me contar 32 anos de verdade, e não disse uma única palavra por muito tempo, porque não confiava no que ia sair se abrisse a boca. Por fim, eu disse: Dora, eu te levei de carro para a casa daquele hospital. Você mal conseguia andar até o carro. Eu sei, ela disse. Você me disse que estava dolorida da laparoscopia. Eu sei, Roberto. Eu deixei você acreditar nisso por 32 anos. Ela me olhou com os olhos firmes. Não desafiadora, não pedindo desculpa, só honesta. Você teria me impedido, ela disse. E aquele homem tinha 2 filhos pequenos. Pressionei as mãos na mesa. Minha garganta fazia alguma coisa que eu não conseguia controlar. O dinheiro que te deram, eu disse. O reembolso do hospital cobriu meus custos médicos e o que eu perdi de renda na recuperação. Ela disse. O resto foi para a matrícula do Rafael. Pensei no semestre do Rafael em 1992. Pensei no envelope que a Dora tinha me dado em agosto daquele ano, dizendo que tinha juntado de turnos extras. Eu tinha ficado tão aliviado que nem fiz perguntas. Dorinha, eu disse, e minha voz saiu mais áspera do que eu queria. Você deu a esse homem 32 anos, e o dinheiro que recebeu por se recuperar, você gastou na educação do nosso filho. Nosso filho precisava daquilo, ela disse simplesmente. Levantei da mesa. Fui até a janela e olhei os girassóis na horta, começando a pegar a luz da manhã. Meu peito doía de um jeito que nada tinha a ver com o meu coração. Fiquei ali até conseguir respirar direito de novo. Depois me virei e disse a única coisa que era verdade. Você é a pessoa mais corajosa que eu já conheci. A Dora pousou a xícara. Os olhos dela ficaram marejados, finalmente, depois de tudo. Eu só fiz o que qualquer um faria, ela disse. Eu sei, eu disse a ela. Você fez o que você faria. E isso não é a mesma coisa. Agora, essa é a parte da história que demorei mais para fazer as pazes. Enquanto a Dora se recuperava num quarto de hospital com instruções de não ligar para o marido, do outro lado do mesmo prédio, um homem chamado Eduardo Salgado
Estava acordando de uma cirurgia com um futuro que ele não esperava ter. Ele tinha 31 anos. Tinha uma esposa chamada Sylvia e uma filha chamada Amanda, de 3 anos. Os médicos disseram que o transplante tinha sido bem-sucedido. Disseram que a doadora preferia permanecer anônima. Disseram que ele tinha muita sorte. Ele não se sentiu com sorte. Me contou depois que se sentiu como um homem a quem tinham entregado algo que ele não tinha merecido e não sabia como carregar. Isso eu reconheço nele, de verdade. Nos anos que se seguiram, o Eduardo construiu a empresa dele, criou a filha, foi a jantares beneficentes e torneios de golfe e reuniões de negócios. Também, segundo o que o Dr. Prado me contou depois da festa, contratou 2 investigadores diferentes ao longo de 20 anos para encontrar a pessoa que tinha lhe dado um rim. Os 2 voltaram de mãos vazias. O protocolo de sigilo do hospital, que o Dr. Prado tinha mantido com o que eu só posso descrever como uma disciplina de ferro, se manteve firme por completo. O que o Eduardo fez com esse fracasso foi criar um pequeno fundo particular que ele chamava de Fundo do Doador Anônimo. Doava todo ano para pesquisa de transplantes e para famílias enfrentando falência de órgãos que não tinham condições de arcar com os custos. O fundo não era divulgado publicamente, não era estratégia fiscal. Verifiquei isso depois, através de registros públicos de instituições beneficentes. Ellie vinha escrevendo cheques para aquele fundo havia 22 anos. Fiquei um bom tempo com essa informação antes de saber o que fazer com ela, porque complicava a versão simples de Eduardo Salgado que eu vinha carregando no peito havia 3 meses, a versão em que ele era só um homem ganancioso tentando tomar a terra da minha família. Essa versão continuava verdadeira, mas não era a verdade inteira. A Amanda sabia sobre o rim desde os 16 anos. O Eduardo tinha contado a ela mesmo, sentado na mesa de jantar, uma noite depois do jantar. Contou que devia a vida a uma desconhecida, que nunca tinha conseguido encontrar essa pessoa, que era a única coisa na vida dele que não conseguia resolver ou comprar seu caminho de saída. A Amanda tinha escutado. Tinha dito, "Que triste, pai", e depois voltado para o dever de casa. Sei disso porque o Eduardo me contou. Ele me contou muita coisa naquela noite em que sentou na minha cozinha às 2 da manhã. Mas chego lá. O que importa agora é o que a Amanda não fez. Ela não ligou a história do pai com a mulher que fazia faxina em Juiz de Fora. Não ligou com a cicatriz que ela tinha visto uma vez, rapidamente, quando a gola da Dora escorregou num jantar de família 6 meses antes. Ela olhou para aquela cicatriz e desviou o olhar e nunca mais pensou nela. Já tentei não ser tão duro com ela por isso. Nem sempre consegui. O que fico sempre voltando é isto. Eduardo Salgado teve 32 anos porque a minha esposa ficou parada num corredor de hospital e não conseguiu virar as costas para o sofrimento de outra pessoa. Ele usou esses 32 anos para construir algo real. E depois virou esse algo real contra o pedaço de terra onde meu pai está enterrado e decidiu que ali ficaria melhor um empreendimento de luxo. Ele não sabia. Tenho que ficar me lembrando disso. Ele não sabia que a mulher que ele estava, na prática, tentando expulsar, era a mesma mulher que tinha tornado a vida dele possível. Mas eu sabia. E o que eu ia fazer com esse conhecimento era o que ia definir tudo o que vinha a seguir. 2 dias antes daquela festa de noivado, fiz 2 ligações que não contei a ninguém até agora. A primeira foi numa quinta-feira de manhã. Eu tinha o telefone direto de um jornalista chamado Diego Marques, do Correio do Vale. Tinha pesquisado sobre ele depois de ler 3 matérias dele sobre empreendimentos imobiliários em Juiz de Fora, nos 2 meses anteriores. Ele escrevia sobre disputas de zoneamento, deslocamento de comunidades, a distância entre o que as incorporadoras prometem e o que realmente entregam. Escrevia como alguém que prestava atenção de verdade, o que na minha experiência é mais raro do que devia. Ele atendeu no segundo toque. "Senhor Marques", eu disse. "Meu nome é Roberto Ferreira. Moro na Vila Rio Verde. Acho que o senhor vai se interessar por algo que tenho para mostrar." "Que tipo de algo?" Ele disse. A voz dele era jovem, mas cuidadosa. Bom sinal. Documentação de uma aquisição imobiliária mirando uma comunidade histórica ao longo do Córrego Verde. Um cemitério informal, datado de 1933. Uma horta comunitária em operação contínua há mais de 50 anos.
Um corredor de córrego, que é a espinha dorsal econômica desse bairro há 3 gerações. E um contrato de consultoria com um informante local que acho que os leitores do senhor achariam relevante. Houve uma pausa. Quando podemos nos encontrar? Ele disse. Nos encontramos naquela tarde num restaurante na rua principal. Levei cópias, nunca os originais, dos arquivos de aquisição da Salgado Empreendimentos, os registros de compra de imóveis que eu tinha tirado do cartório e o acordo de consultoria com o nome do Rafael. Não contei ao Diego sobre o parentesco do Rafael comigo. Ainda não. Eu queria que ele lesse os documentos primeiro e formasse a própria opinião antes de eu complicar tudo com assunto de família. Ele leu por 20 minutos sem dizer nada. Depois levantou os olhos e perguntou: "Esse cemitério está documentado em algum lugar oficial?" "Vai estar", eu disse. "Estou protocolando um pedido de tombamento junto ao IFAM amanhã de manhã. O processo de análise deles cria uma suspensão automática. Nenhuma demolição ou alteração significativa do local pode ocorrer enquanto o pedido estiver em análise." O Diego escreveu alguma coisa no caderninho. "E a comunidade usa essa terra continuamente há quanto tempo?" "A horta, 53 anos. O cemitério, 90. Tenho fotografias, registros de igreja, relatos em primeira pessoa de 4 famílias que remontam 3 gerações naquele bairro." Ele balançou a cabeça devagar. "Senhor Ferreira", disse, "e eu gostaria de estar presente na festa de noivado. Eu tinha esperança de que ele chegasse a isso sozinho. Acho que dá para arranjar", eu disse. Fui para casa, troquei de roupa e passei o resto da tarde com a Patrícia Aguiar, finalizando o pedido de tombamento. Tínhamos passado 6 semanas montando aquilo, 53 páginas de documentação, fotografias, relatos pessoais, registros históricos. A Patrícia protocolou eletronicamente junto ao IFAM às 4h17 da manhã seguinte. Ela me ligou quando o protocolo passou. "A suspensão automática está em vigor a partir deste protocolo", ela disse. "A Salgado Empreendimentos não pode prosseguir com nenhuma obra nesses lotes enquanto o pedido estiver em análise." "Quanto tempo dura a análise?" "No mínimo 90 dias. Pode ser mais." "Isso é o bastante", eu disse. Imprimi a confirmação e coloquei num envelope junto com o resumo do pedido. Aquele envelope foi para o bolso interno do meu blazer, e lá ficou até a noite da festa. Na manhã da festa de noivado, eu estava diante do espelho do banheiro, abotoando a camisa. A Dora entrou atrás de mim e ajeitou minha gola sem eu pedir, do jeito que faz há 40 anos. "Você está bonitão", ela disse. "Estou parecendo um homem usando o único blazer que tem", eu disse. Ela riu de verdade, daquelas que chegam até os olhos. "É a mesma coisa", ela disse. "Roberto, você está nervoso?" "Não", eu disse, e falei sério. Ela estudou meu rosto no espelho por um instante. "Você está planejando alguma coisa", ela disse. "Estou sempre planejando alguma coisa", eu disse. "Foi por isso que você casou comigo." Ela balançou a cabeça, mas ainda sorrindo. Não sabia o que tinha naquele envelope. Não sabia sobre o Diego Marques, nem sobre a Patrícia Aguiar, nem sobre o telefonema que eu tinha feito ao consultório do Dr. Prado. Ela achava que aquela noite era só uma festa de noivado do nosso filho. Eu ia deixar ela pensar isso pelo máximo de tempo possível. O Rafael parou o carro em frente às 6h15, abaixou o vidro e disse: "Por favor, não me envergonha hoje, pai. Essas pessoas são importantes." Olhei para o meu filho através do vidro do carro. 30 anos, camisa passada, tudo nele voltado para impressionar pessoas que jamais iriam respeitá-lo do jeito que a mãe e eu já respeitávamos. "Vou ser exatamente quem eu sou", eu disse, como sempre. Agora estamos de volta naquele salão. De volta aos lustres jogando luz sobre 300 rostos. De volta às toalhas brancas passadas tão lisas que pareciam neve fresca. De volta à família Salgado no centro da sala como se sempre tivesse sido dono daquilo, o que, para os propósitos daquela noite, era mesmo o caso. Tinham reservado o salão principal do Espaço Jardim Imperial com 6 meses de antecedência. Tinham escolhido o cardápio, as flores, a trilha sonora de jazz suave que circulava pelo salão como algo que custa dinheiro para se sentir relaxado. O Rafael entrou na frente da gente, não muito, só o suficiente para deixar claro, sem dizer, que havia uma distância entre nós e ele
que ele preferia manter na frente daquelas pessoas. E eu percebi. A Dora também percebeu. Ela segurou meu braço mais forte que o normal quando entramos, e senti o tremor leve no aperto que ela jamais admitiria e que eu jamais mencionaria. O salão estava lotado. Dinheiro de Juiz de Fora. Conexões de Juiz de Fora. O tipo de multidão em que todo mundo sabe quanto vale o patrimônio do outro e ninguém fala disso em voz alta, porque isso seria vulgar. Mulheres com vestidos que custavam mais que minha caminhonete. Homens de terno que caía do jeito que terno cai quando é feito sob medida por alguém especializado que cobra por isso. E a Dora, com o vestido verde que ela tinha passado naquela tarde na nossa mesa de cozinha, o mesmo que tinha ido à formatura do Rafael, ao nosso jantar de 35 anos de casados no restaurante da Dona Lourdes e à festa de aposentadoria da irmã dela, Margarida. Ela estava linda. Não digo isso só porque é minha esposa. Digo porque era verdade. E porque o salão não se dava ao trabalho de notar, o que me contou tudo o que eu precisava saber sobre aquele salão. Encontrei o olhar do Diego Marques perto da parede do fundo, antes mesmo de darmos 10 passos para dentro. Estava vestido como convidado, blazer abotoado, sem caderno à vista. Ele fez um aceno mínimo com a cabeça, do tipo que quer dizer, estou aqui e estou prestando atenção. Não devolvi nada, não por grosseria, mas porque o salão estava observando, e a última coisa que eu precisava era alguém ligando o Roberto Ferreira ao rapaz do jornal parado perto da samambaia decorativa. Via o Dr. Prado perto do bar. Estava conversando com o Eduardo, os dois relaxados, do jeito de homens que são amigos, há tempo suficiente para não precisarem atuar um para o outro. O Dr. Prado tinha um copo de uísque na mão e ria de alguma coisa que o Eduardo tinha dito. Ele não olhou para mim. Eu não esperava que olhasse. Tínhamos falado uma vez ao telefone e uma vez brevemente num estacionamento, e o acordo que tínhamos não era do tipo que exige reconhecimento numa sala lotada. Fomos levados aos nossos lugares por uma jovem com uma prancheta que sorria igualmente para todo mundo, o que agradeci. Os lugares eram na ponta mais distante da mesa principal, não a pior posição do salão, mas posicionada de um jeito que comunicava algo. Longe o suficiente do Eduardo e da Sílvia para que participar da conversa deles exigisse esforço óbvio. Perto o bastante das portas da cozinha, para ouvirmos elas balançarem toda vez que um garçom passava. Puxei a cadeira da Dora. Ela agradeceu baixinho, do jeito que sempre faz, como se eu tivesse feito algo digno de nota. O Rafael sentou do outro lado da mesa, de frente para a Helena, sem olhar para nenhum dos pais. A Helena encontrou meu olhar do outro lado da mesa e segurou por um instante. Tinha a bolsa no encosto da cadeira e as mãos cruzadas na mesa à frente, o rosto arrumado na expressão de uma pessoa que está numa festa de noivado do irmão, nada mais. Mas os olhos dela diziam outra coisa. Os olhos dela diziam, estou pronta quando você estiver, pai. Peguei meu copo de água e tomei um gole devagar, e me acomodei. A primeira hora passou do jeito que essas horas sempre passam em salões assim. A comida chegou em etapas que eu não saberia nomear se me perguntassem, o vinho foi servido e reposto, e a conversa girou pela mesa numa corrente que sempre puxava tudo de volta para o salgado. O Eduardo contou uma história longa de uma viagem de golfe no litoral, envolvendo 3 outros homens cujos nomes eu não reconhecia, e um helicóptero pousando num penhasco. A Sílvia descreveu a reforma da casa de campo em detalhes precisos. O azulejo importado, a marcenaria sob medida, o arquiteto que trouxeram de São Paulo. A Amanda contou de uma viagem ao Vale dos Vinhedos que ela e o Rafael tinham feito em setembro, e o jeito que ela descrevia fazia o Rafael soar como um acessório agradável em vez de uma pessoa que ela ia se casar. Ninguém fez uma única pergunta ao Roberto e à Dora Ferreira em toda a primeira hora. Nem onde morávamos, nem como nos conhecemos, nem o que tínhamos feito nos últimos 38 anos, nem o que pensávamos sobre qualquer coisa. Estávamos ali para observar. No que dizia respeito àquela mesa, éramos cenário. A Dora comeu a comida dela. Fez uma pergunta baixinha ao garçom sobre o risoto. Tocou minha mão uma vez por baixo da mesa, quando o Eduardo disse algo particularmente convencido de si mesmo, e eu fiz um som na garganta que talvez tivesse ecoado, e me acalmei. Ela tinha mais paciência que eu. Sempre teve.
Aí a Amanda olhou pela mesa para a Dora e disse, em voz alta o suficiente para chegar nas 3 mesas mais próximas. Dora, que vestido divertido. Comprou aqui na cidade mesmo? Quero que vocês entendam o jeito como ela disse aqui na cidade. Aquela leve subida no final, do jeito que caiu. A Dora sorriu. O sorriso dela não vacilou 1 milímetro. Comprei, ela disse. Numa lojinha do centro. Tenho ele há uns 4 anos. Ah, disse a Amanda. E voltou para a pessoa ao lado, como se a conversa tivesse se encerrado. 4 anos. Aquele vestido tinha ido à formatura do Rafael. Tinha ido ao nosso jantar de 35 anos de casados, onde o maître lembrou da nossa reserva do ano anterior e trouxe para Dora uma rosa branca sem ninguém pedir. Tinha ido à festa de aposentadoria da irmã dela, Margarida, onde a Dora fez um brinde que fez 4 pessoas chorarem, incluindo a homenageada. Ela mesma tinha passado a ferro naquela tarde, devagar e com cuidado, do jeito que faz tudo. Peguei o garfo e continuei comendo. Do outro lado da mesa, a Helena olhava para a Amanda com uma expressão que me lembrou a água pouco antes de ferver. Quieta na superfície, tudo acontecendo por baixo. Então o Eduardo pousou o próprio garfo, recostou levemente na cadeira e olhou para mim, do outro extremo da mesa, com a expressão confortável de um homem que não se preocupa com uma conta há 30 anos. Então, Roberto, ele disse, e o jeito que ele disse meu nome era o jeito que se diz o nome de algo menor que a gente acabou de lembrar de mencionar. 38 anos na mesma fábrica. Isso é consistente. Ele fez a palavra soar como um jeito educado de dizer algo menos educado. Puxei meu próprio garfo. Olhei para Eduardo Salgado, olhei mesmo, o cabelo grisalho e o terno bom e a confiança fácil de um homem que nunca em toda a vida adulta tinha sido sentado na ponta de uma mesa como decoração. E eu disse, 38 anos, mesma fábrica, mesma cidade. Sabe o que isso ensina, Eduardo? Ele sorriu. O sorriso de um homem tolerando uma pergunta que ele não acha que precisa de resposta séria. O que ensina? Ensina exatamente o valor das coisas, eu disse. A terra, o trabalho, as pessoas que aparecem todo santo dia sem precisar ser chamadas. E ensina a reconhecer rapidinho quando alguém está tentando tomar o que não pertence a ele. A mesa não ficou quieta aos poucos. Ficou quieta de uma vez, como se alguém tivesse desligado um interruptor. O jazz suave continuava tocando nos alto-falantes do teto, mas ninguém mais naquela mesa estava escutando. O Eduardo segurou o sorriso por 1 segundo a mais do que devia. Era um bom sorriso, bem ensaiado, do tipo desenhado para comunicar que nada do que você disse teve efeito. Engraçadinho, ele disse, e pegou a taça de vinho. Eu tento, eu disse. A Sílvia se recuperou primeiro, do jeito que mulheres compostas em mesas caras sempre fazem. Virou para o casal ao lado e recomeçou uma conversa sobre preço de imóvel num bairro nobre, como se os 30 segundos anteriores não tivessem acontecido, o que achei uma escolha interessante dado o assunto em questão. O Rafael fitava o centro de mesa, um arranjo de rosas brancas e eucalipto, que provavelmente custava mais que a renda semanal de faxina da Dora, com a atenção focada de um homem que precisava de algum lugar para olhar que não fosse o próprio pai. A Helena apertou os lábios e pegou o copo d'água e não disse nada, o que custou a ela alguma coisa. Ouvia aquilo custando a ela. Então a Sílvia se virou de novo para o nosso lado da mesa com um sorriso perfeitamente agradável, que não chegava aos olhos por uns bons 10 centímetros. Roberto, deve ser bom, ela disse. Ter uma vida tão simples, sem decisões complicadas, sem pressão de verdade, só bater o ponto, ir e voltar. Ela disse do jeito que as pessoas dizem coisas que sabem que são cruéis, mas decidiram embalar como observação. Pousei o garfo pela 2ª vez. A mão da Helena se moveu em direção ao copo d'água e parou no ar. Dona Sílvia, eu disse, tomei exatamente uma decisão simples nos últimos 40 anos. Decidi casar com a Dora. Tudo mais, cada dia daqueles 38 anos, cada conta, cada escolha, tudo que fiz para garantir que minha família tivesse o que precisava, tudo isso exigiu mais reflexão do que a maioria das pessoas sentadas nesta mesa vai precisar dar a qualquer coisa na vida. A Sílvia piscou. Ao lado dela,
Os olhos da Amanda ficaram afiados de um jeito que eu reconheci. Não ofensa, avaliação. E o Rafael levantou os olhos do centro de mesa pela primeira vez na noite inteira e me encarou do outro lado da mesa com uma expressão que eu não via no rosto dele desde os 16 anos. Alguma coisa sem guarda, alguma coisa que podia ser, lá no fundo, o traço mais leve de reconhecimento. O Eduardo pigarreou e disse alguma coisa ao homem à esquerda dele. A conversa mudou de rumo. A mesa se rearranjou em torno do momento e seguiu adiante, do jeito que mesas fazem. Olhei para Dora. Ela estava olhando para o próprio prato, mas o canto da boca dela tinha se movido, só um pouquinho, o bastante. A noite estava começando e eu estava só me aquecendo. Antes de eu contar o que aconteceu depois, e acreditem, nada podia ter preparado aquele salão para isso, comenta a palavra presente aqui embaixo para eu saber que você continua comigo. Cada um de vocês importa. Um aviso. O que vem a seguir contém alguns elementos fictícios moldados para a narrativa. Se isso não é para você, sem problema, pode parar por aqui. Mas eu acho que você vai querer ficar. O jantar entrou na segunda hora. A comida continuava chegando e a conversa continuava enchendo o salão do jeito que conversa faz quando as pessoas estão atuando, em vez de conversar de verdade, alta o bastante para ser ouvida, rasa o bastante para nada real passar por ali. O Eduardo e a Sílvia tinham se recuperado da nossa troca com a facilidade treinada de gente que navega momentos incômodos em mesas caras há décadas. O Eduardo começou outra história, dessa vez sobre um empreendimento de uso misto num bairro chique e os vereadores que tinham se oposto no início, e como aquilo tinha se resolvido do jeito que as coisas costumam se resolver quando as pessoas certas têm as conversas certas. A Amanda ria nos momentos exatos. O Rafael reenchia a taça de vinho. E eu observava a Amanda do jeito que sempre observo coisas em que não confio, com firmeza, sem deixar transparecer que estava observando. Ela era boa naquele salão, admito. Circulava pelo espaço entre os pratos com a facilidade de quem foi treinada desde criança a entender que um salão é um instrumento social, e que quem sabe tocá-lo tem vantagem sobre quem não sabe. Parava em mesas vizinhas, tocava ombros, ria de coisas que talvez fossem engraçadas ou não, e voltava para o lugar dela cada vez parecendo renovada, como se o salão estivesse dando energia a ela em vez de custar alguma. O que ela não sabia esconder era o que estava realmente fazendo, e o que ela estava realmente fazendo, eu vinha observando fazia 45 minutos, era garantir que a Dora Ferreira não tivesse conforto algum naquele salão. Começou pequeno o bastante para parecer acidente. O copo d'água no lugar da Dora não foi reposto quando o garçom passou, embora todos os outros copos da nossa ponta da mesa fossem atendidos. Quando um garçom trouxe uma cesta de pão e começou a circular pela mesa até nós, a Amanda chamou a atenção dele do outro lado do salão e o redirecionou para o lado dela antes que chegasse até a Dora. Quando a Dora se levantou depois do primeiro prato e voltou do banheiro, encontrou a bolsinha dela, que tinha deixado no assento da cadeira, jogada no chão ao lado. Nada dramático, nada que se pudesse apontar e dizer olha isso, é isso que está acontecendo. Só uma remoção silenciosa e paciente de pequenas dignidades, uma de cada vez, conduzida com um sorriso. Mas eu vi, e a Dora viu. E o jeito particular dos ombros dela, a maneira como ela ficava mais ereta a cada pequena coisa, como o queixo subia quase imperceptivelmente cada vez que ela absorvia mais uma daquelas afrontas sem reagir, me dizia que ela tinha tomado uma decisão em algum momento dos primeiros 30 minutos daquele jantar. Ela não ia dar a Amanda Salgado a reação que estava construindo. Ia sentar naquela mesa, comer sua comida e ser exatamente quem ela era. E ia fazer a Amanda trabalhar por cada centímetro do que quer que ela estivesse buscando. Essa é a minha esposa. Sempre foi. Então um garçom perto do centro do salão esbarrou numa bandeja. Várias taças balançaram e uma quase virou, e no breve rearranjo de atenção que se seguiu, cabeças virando, um pequeno suspiro coletivo, o garçom firmando a bandeja com as duas mãos, a Amanda se moveu. Virou da pessoa ao lado, levantou a taça de vinho da mesa com 2 dedos e caminhou até a nossa ponta com uma expressão de sociabilidade relaxada, como uma mulher andando pela própria sala de estar. Parou ao lado da Dora.
Estendeu o braço passando por ela em direção a um guardanapo dobrado na mesa, e ao puxar o braço de volta, a taça tombou. Vinho tinto, uma taça cheia de cabernet, escuro como sangue, escorreu pela frente do vestido verde da Dora num único lençol contínuo. A Dora empurrou a cadeira para trás. Levantou e olhou para a mancha se espalhando no tecido que ela tinha passado a ferro naquela tarde, o vestido que tinha ido à formatura do filho e ao jantar de 35 anos e à festa de aposentadoria da irmã, e apertou os lábios até ficarem brancos nas bordas. Amanda virou para o salão. A mão dela foi até a boca. Os olhos dela se arregalaram. "Ai, meu Deus", ela disse, alto o bastante para as 4 mesas mais próximas escutarem com clareza. Ela derramou vinho em cima de si mesma. Olhou para o Rafael com uma expressão de perplexidade preocupada. "Rafael, sua mãe precisa ter mais cuidado com as taças." O salão inteiro tinha virado para olhar. Senti alguma coisa passar por mim que não vou nomear aqui, porque nomear exigiria linguagem que eu não uso em companhia educada. Senti aquilo passar por mim e depois passar, porque eu tinha tomado uma decisão 3 meses antes sobre como aquela noite ia terminar, e não ia deixar 30 segundos de caos fabricado desfazerem 3 meses de preparação. Mas a Dora não precisava que eu dissesse nada. Ainda não. A cabeça dela subiu. Os olhos dela estavam brilhantes. Não de lágrima, de algo consideravelmente mais duro e deliberado que lágrima. A voz dela, quando falou, era tão baixa e tão firme que as mesas mais próximas se inclinaram um pouco para escutar. "Eu não derramei nada, Amanda", ela disse. "Você sabe disso tão bem quanto eu." As sobrancelhas da Amanda subiram. Ela arrumou o rosto numa expressão de surpresa ferida com a velocidade de quem já ensaiou aquilo. "Com licença, você está me chamando de mentirosa na frente dos convidados da minha família?" "Estou dizendo o que aconteceu", disse a Dora. "Pode chamar do que quiser." A Amanda deu um passo à frente. A voz dela caiu, mas a queda era estratégica. Puxava a atenção em vez de afastar. "Eu tomaria muito cuidado agora", ela disse. "Você é uma convidada neste espaço. Está envergonhando seu filho e fazendo acusações na frente de pessoas cuja opinião sobre esta família importa." O Rafael estava de pé antes de eu perceber que ele tinha se mexido. Veio por trás da cadeira dele e pôs a mão no meu ombro, por trás. Eu já estava empurrando minha própria cadeira. Já estava meio de pé, e a voz dele saiu baixa e tensa, dirigida ao meu ouvido. "Pai, senta. Por favor, não piora isso." Virei e olhei para o meu filho. Estava de pé logo atrás de mim, uma mão no meu ombro, a outra no bolso do paletó. O maxilar dele estava travado. Os olhos dele pediam que eu recuasse, que absorvesse aquilo do jeito que sempre absorvemos as coisas, para manter a superfície da noite intacta, para que o salão continuasse confortável consigo mesmo. E eu vi com clareza total, sem nenhuma possibilidade restante de má interpretação. Não era vergonha no rosto do Rafael. Não era nem constrangimento. Era cálculo. Ele não estava me pedindo para sentar porque estava preocupado comigo ou com a Dora. Estava me pedindo para sentar porque estava preocupado consigo mesmo, com o negócio, com a participação futura, com a visão específica do futuro dele, que precisava que aquele salão pensasse bem dele. Tirei o ombro de debaixo da mão dele devagar, deliberadamente. "Eu te vejo, Rafael", eu disse, alto o bastante só para ele ouvir. "Eu vejo exatamente o que está acontecendo aqui, e preciso que você saiba que eu vejo." O maxilar do Rafael travou tão forte que ouvi os dentes rangerem. Ele desviou o olhar primeiro. Sentei. Não porque ele tinha pedido, mas porque eu tinha algo no bolso interno do meu blazer que ia causar mais dano às pessoas certas do que qualquer coisa que eu pudesse dizer naquele momento. E eu não ia diluir isso, gastando minha raiva ali. A Amanda já tinha virado de volta para a Dora. A voz dela tinha mudado de registro, tudo carinho agora, tudo preocupação, mel derramado sobre alguma coisa afiada. "Vem", ela disse. "Deixa eu te ajudar com isso." As mãos dela se moveram em direção ao ombro da Dora, em direção à gola do vestido verde, os dedos alcançando o tecido. "Deixa eu achar um guardanapo para você." Eu estava olhando para as mãos dela. A Dora estava olhando para as mãos dela. Nenhuma das duas se moveu rápido o bastante. O som do tecido rasgando
Cortou o salão como algo estourando sob uma pressão que vinha se acumulando fazia muito tempo. Limpo, final, o tipo de som que não deixa espaço para fingir que não aconteceu. 300 pessoas ouviram, e nenhuma delas fez um som depois disso. 300 pessoas naquele salão, e o silêncio que se seguiu àquele som era o tipo de silêncio que tem peso. Não o silêncio educado de uma sala esperando um discurso começar. O silêncio pesado e sem ar de uma sala que acabou de testemunhar algo que ainda não sabe como classificar. O rasgo correu da gola do vestido da Dora, descendo pelo ombro esquerdo e um pedaço da lateral, o tecido verde se abrindo para expor o branco da alça do sutiã, e abaixo, contornando a lateral esquerda das costelas, uma cicatriz comprida e pálida. Aquele tom prateado particular que vem de tecido que cicatrizou 3 décadas atrás e carrega essa cicatrização na cor permanentemente. Uma linha que o corpo desenhou para si mesmo e nunca apagou. Corria num arco limpo abaixo das costelas inferiores, a marca de uma nefrectomia de doador, embora a maioria das 300 pessoas naquele salão jamais soubesse o nome clínico do que estavam vendo. Só sabiam que era uma cicatriz, só sabiam que era antiga, e sabiam que a Amanda Salgado tinha acabado de expor aquilo na frente de cada pessoa que ela sempre quis impressionar. A Amanda deu um passo para trás. O queixo dela ainda estava erguido, e a expressão dela ainda tentava manter a forma. A mulher ofendida, a mulher razoável, a mulher que só estava tentando ajudar. Mas os olhos dela tinham descido até aquela cicatriz, e alguma coisa atrás deles tinha ficado muito, muito parada. Já pensei nesse instante muitas vezes desde então, no que deve ter sido sentir-se Amanda Salgado nos 3 segundos depois do tecido rasgar. O pai dela tinha contado a história a ela quando tinha 16 anos. Uma mulher, uma desconhecida, um rim, 1992. Ela tinha escutado e dito, que triste, e voltado para o dever de casa. Não tinha pensado nisso de novo, de forma séria, por 12 anos, até agora, até a cicatriz. Vi acontecer no rosto dela, a ligação se formando, a conta se fechando, a resposta chegando, como algo que ela não tinha pedido e não conseguia devolver. A boca dela se abriu levemente. A mão dela, a mão que tinha acabado de rasgar o vestido, caiu ao lado do corpo. E no espaço daqueles 3 segundos, a Amanda Salgado entendeu algo que o pai dela ainda ia levar mais 30 segundos para compreender. A Dora não se moveu para se cobrir. Ergueu a mão devagar e tocou a borda rasgada do tecido, só tocou com 2 dedos, do jeito que se toca alguma coisa para confirmar que é real. Depois abaixou a mão. Ficou de pé no centro daquele salão, com a cicatriz visível para todo mundo ali, e eu a vi tomar uma decisão que eu nunca a tinha visto tomar em 40 anos de casados. Não a decisão de brigar, não a decisão de fugir, a decisão de ficar exatamente onde estava e ocupar exatamente o espaço que lhe era devido. Ela olhou para Amanda. O olhar não era de raiva, não era de mágoa. Era o olhar de uma mulher que carregou algo sozinha por 32 anos e acabou de ser aliviada, num único momento súbito e involuntário, da opção de continuar carregando aquilo. Você queria que todo mundo nesse salão visse o que eu sou, disse a Dora. A voz dela não tremia, não subia. Saiu dela do jeito que a verdade sai quando uma pessoa finalmente para de administrá-la. Pois bem, agora eles vêm. Sou uma mulher que fez faxina na casa dos outros a vida de trabalho inteira e nunca uma vez pediu para ser agradecida por isso. Sou uma mulher que criou 2 filhos com o que o marido dela trazia do chão de fábrica, e tenho orgulho de cada ano disso. Ela fez uma pausa por um instante. E sou uma mulher com uma cicatriz na lateral do corpo que está ali desde 1992, quando entrei num hospital para uma consulta de rotina e ouvi uma enfermeira dizer que um homem com 2 filhos pequenos ia morrer antes do fim da semana se alguém não desse a ele um rim. Ela olhou direto para Amanda. Fiz os exames. Eu era compatível. E tomei uma decisão naquela tarde que nunca me arrependi. Você pode fazer dessa informação o que quiser, mas isso é o que eu sou. O salão não respirava. De algum lugar perto do bar, eu ouvi antes de ver. Veio o som de um copo sendo pousado numa superfície dura, deliberado.
O tipo de som que uma pessoa faz quando decidiu alguma coisa e está soltando o que estava segurando para ficar com as mãos livres. O Dr. Leonardo Prado saiu do meio da multidão. 65 anos, cabelo prateado, se movendo com a certeza sem pressa de um homem que passou 4 décadas entregando informação em salas onde o risco era altíssimo e a margem de erro mínima. Caminhou até o centro do salão e parou, se posicionando equidistante entre a Dora e o Eduardo, de um jeito que não era acidental. E olhou para a Dora com uma expressão que eu reconheci do corredor do hospital, 6 semanas antes. A expressão de um homem que esperou muito tempo para ver um determinado rosto de novo e ainda assim, mesmo agora, mal consegue acreditar no que está vendo. Dona Ferreira, ele disse, há 32 anos, eu tenho esperança de um dia ter a chance de estar na mesma sala com a senhora de novo. O Eduardo fez um som. Não uma palavra, nada tão formado quanto uma palavra. Um som vindo de algum lugar baixo no peito, involuntário, do tipo que escapa antes de a pessoa conseguir contê-lo. A Dora olhou para o Dr. Prado. Eu sei quem o senhor é, ela disse. Eu sei que sabe, ele disse. E quero deixar bem claro, não estou aqui para dizer nada que a senhora mesma não tenha escolhido dizer. O que aconteceu naquela sala de cirurgia pertence à senhora. Sempre pertenceu. Ele segurou o olhar dela com firmeza. Mas se a senhora quiser contar o resto, eu vou ficar aqui e confirmar cada palavra. A Dora virou pelo salão, atravessando a multidão e a luz das velas e os rostos congelados das 300 pessoas. Encontrou meus olhos. Eu tinha uma única coisa para dar a ela naquele momento. Dei um aceno, devagar, certo, o mais claro que consegui. Isso é seu, Dorinha. Sempre foi. Faz o que você quiser com isso. Os ombros dela desceram só um pouco, só o bastante, do jeito que descem quando ela terminou de decidir alguma coisa, e o peso da decisão saiu do corpo dela. Ela olhou para Eduardo Salgado. Ele estava segurando a beirada da mesa com as 2 mãos, os nós dos dedos pálidos, olhando para ela do jeito que um homem olha para algo que ele vem procurando há tanto tempo que encontrar não parece do jeito que ele imaginava. Senhor Salgado, disse a Dora. Em outubro de 1992, eu estava no Hospital Regional do Vale numa consulta de rotina. Na saída, escutei uma enfermeira dizer que havia um homem na ala de transplante, 2 filhos pequenos, esposa na sala de espera, que não ia sobreviver a semana sem um rim. Pedi para fazer os exames naquela mesma tarde. Ela não desviou o olhar dele. Eu era compatível. A cirurgia foi na manhã seguinte. Ela parou. E depois, numa voz baixa o bastante para só as pessoas mais próximas ouvirem com clareza, disse: Espero que esses 32 anos tenham valido a pena, Sr. Salgado. Eduardo Salgado sentou. Não foi ele quem escolheu sentar. As pernas dele escolheram por ele. E ele desceu na cadeira do jeito que uma estrutura assenta quando o que a segurava de pé mudou de lugar. Não foi um desabar dramático. Foi só um descenso lento e inevitável até uma posição mais baixa. A mão dele foi até o peito. A boca abriu e fechou, e abriu de novo. Foi você, ele disse. As palavras saíram quase num sussurro, rachadas ao meio por algo que ainda não tinha nome. Esse tempo todo, foi você. A mão da Helena encontrou meu braço do outro lado da mesa. Ela apertou tão forte que senti no osso. Não me mexi. Não desviei o olhar da minha esposa, de pé no centro daquele salão com a cicatriz à mostra e a cabeça erguida e a voz gasta. E o segredo dela, finalmente, depois de 32 anos, não mais só dela para carregar. Não me importei nada com a dor no braço. Eduardo Salgado ficou sentado naquela cadeira com as 2 mãos pressionadas na mesa à frente, como se precisasse da superfície para lembrar onde estava. A esposa dele, Silvia, tinha a mão no braço dele e repetia o nome dele baixinho, várias vezes, do jeito que se faz quando se está tentando trazer alguém de volta de longe. Ela não estava escutando ela. Estava olhando para a Dora. A Dora continuava exatamente onde estava, vestido rasgado, cicatriz visível, sem recuar 1 centímetro do espaço que ocupava. Ela observava o Eduardo com uma expressão que eu nunca tinha visto no rosto dela em 40 anos de casamento. Não raiva, não satisfação, algo mais quieto e mais permanente do que qualquer uma dessas 2 coisas. A expressão de uma mulher que finalmente pousou algo muito pesado
e está decidindo se vai pegar de novo. O Dr. Prado deu um passo à frente. A voz dele mantinha o mesmo tom medido de antes. Voz de cirurgião calibrada para salas onde pânico é a coisa mais perigosa presente. Eduardo, ele disse, conheço você há 20 anos e preciso que você escute com clareza. A mulher na sua frente é a razão pela qual você esteve no 3º aniversário da Amanda. É a razão pela qual você esteve na formatura da sua filha. É a razão pela qual você esteve em cada coisa que já importou para você nos últimos 32 anos. Ele fez uma pausa. O nome dela é Dora Ferreira. Ela mora a poucos quilômetros do seu escritório e até esta noite fazia faxina para pagar as contas. O salão tinha a qualidade de uma respiração suspensa. 300 pessoas decidindo coletivamente não se mexer. A Amanda fez um som, pequeno e involuntário, quase inaudível, do tipo que escapa antes que a pessoa consiga parar. Ela estava olhando para as próprias mãos. O Rafael não tinha se movido desde que a Dora começou a falar. Continuava de pé atrás da cadeira dele, uma mão no encosto, o rosto da cor de cinza velho. A boca dele estava levemente aberta, como se uma palavra tivesse começado e perdido o caminho. Foi quando a Helena se levantou. Não levantou a voz. Não precisava. Enfiou a mão na bolsa, tirou um envelope pardo e colocou na mesa na frente do Rafael com um som que era de algum jeito mais alto do que devia. Perto da parede do fundo, notei um movimento. O Diego Marques tinha pousado o copo d'água e tirado um caderninho pequeno. Estava escrevendo. Desviei o olhar antes que alguém percebesse que eu estava olhando. Já que estamos todos aprendendo coisas hoje, disse a Helena, olhando direto para o irmão. Achei que seria um bom momento para mais algumas. O Rafael olhou para o envelope. Não tocou nele. Abra, disse a Helena. Não é pedido. Os dedos do Rafael se moveram até a aba. Ele tirou o primeiro documento, uma cópia do arquivo de aquisição da Salgado Empreendimentos, com o nome dele, na seção de intermediário comunitário. Depois, o acordo de consultoria, a assinatura dele embaixo. Depois 2 páginas de uma perícia grafotécnica, comparando a letra dele com assinaturas em 2 escrituras do cartório. Assinaturas que ele tinha colocado ali em nome de Roberto Ferreira. As mãos do Rafael começaram a tremer. Os papéis chacoalharam levemente e ele os pressionou na mesa para fazer parar. Rafael, disse a Helena, você quer explicar para a mamãe e o papai o que é isso? Ou explico eu? O Rafael levantou os olhos para Dora. Os olhos dele estavam vermelhos e enchendo rápido, e ele abriu a boca, e o que saiu foi: Mãe, eu não sabia do rim. Juro por Deus, eu não sabia. A Dora olhou para o filho por um longo momento. Eu acredito em você, ela disse baixinho. Mas Rafael, você sabia da terra. O rosto do Rafael desmoronou. Eu achei que era só um negócio. Achei que não ia... Ele parou. Recomeçou. Você achou que não ia o quê? Disse a Helena. E a voz dela tinha um fio agora que eu não tinha ouvido antes. Você achou que não ia importar. Achou que o túmulo do avô não ia importar. Achou que a horta onde a mamãe planta girassóis no seu aniversário todo santo ano não ia importar. O Rafael pressionou o dorso da mão contra a boca. Estava chorando de verdade agora, sem tentar parar. Levantei. Enfiei a mão no bolso interno do blazer e tirei o envelope que a Patrícia Aguiar tinha preparado. Levei até a ponta da mesa onde estava o Eduardo Salgado e coloquei na frente dele, sobre a toalha branca. Eduardo, eu disse, isto é o pedido de tombamento histórico da Vila Rio Verde, protocolado junto ao IFA nesta manhã, às 4h17. O cemitério, o corredor do córrego, a horta comunitária, tudo isso está sob suspensão automática enquanto o processo de análise estiver ativo. Segundo a legislação de preservação, nenhuma demolição ou alteração significativa do local pode prosseguir enquanto essa análise estiver em andamento. Mantive a voz firme. Seu projeto acabou, e sinto muito que tenha sido preciso essa noite para o senhor descobrir. O Eduardo olhou para o envelope. Levantou os olhos para mim. O rosto dele fazia várias coisas ao mesmo tempo, nenhuma das quais eu jamais esperaria ver num homem como ele. Eu não sabia, ele disse, sobre ela, sobre nada disso. Eu sei que não sabia, eu disse. É o único motivo de eu estar contando isso ao senhor, em vez de deixar os advogados descobrirem na segunda-feira de manhã. O Eduardo pegou o envelope devagar,
como um homem pegando algo frágil. Segurou com as duas mãos e não abriu. A Sílvia disse: Eduardo! Agora não, Sílvia. Ele disse. A voz dele tinha ficado rouca e baixa. Por favor, agora não. Virei de volta para o meu lugar. A Amanda estava de pé a poucos passos. E quando passei por ela, não disse nada, mas me olhou com uma expressão nova no rosto. Não desculpa. Ainda não. Alguma coisa mais cedo do que desculpa. Reconhecimento, talvez, do tipo que vem bem antes do pedido de desculpa e dói consideravelmente mais. Fiz um aceno para ela e voltei para junto da Dora. Eu tinha passado 63 anos aprendendo a diferença entre as coisas que vale a pena dizer e as que vale a pena engolir. Naquela noite eu tinha terminado de engolir. Fiquei ao lado da Dora e olhei para o meu filho, ainda sentado, ainda segurando aqueles papéis na mesa com as duas mãos tremendo, ainda tentando encontrar alguma coisa na sala para se ancorar. Os convidados ao redor tinham se rearranjado. Alguns tinham se afastado, outros se aproximado, do jeito que as pessoas se organizam em torno de algo que sabem ser importante e não querem perder. Eu estava ciente do Diego Marques perto da parede. Estava ciente do Dr. Prado, de pé quieto ao lado. Estava ciente de Eduardo Salgado ainda segurando aquele envelope com as duas mãos. Mas, acima de tudo, eu estava ciente do Rafael. Caminhei até onde ele estava e disse, numa voz que não abaixei: Quero que todo mundo nessa sala escute o que eu vou dizer agora. Não porque eu quero plateia, mas porque as pessoas aqui passaram a noite formando uma opinião sobre essa família com base em informação incompleta, e elas merecem escutar o resto. O Rafael olhou para mim. Os olhos dele estavam inchados e molhados, e ele parecia ter uns 12 anos naquele instante, e custou mais do que estou disposto a admitir continuar falando. Esse é meu filho, eu disse. Eu amo ele. Amo desde antes dele nascer. E vou amar depois de tudo que aconteceu hoje e todas as noites que vierem. Isso não está em questão. Fiz uma pausa. O que está em questão é isto, Rafael. Você sabia que a Salgado Empreendimentos estava mirando a Vila Rio Verde? Descobriu, e em vez de vir até mim, em vez de vir até sua mãe, você assinou seu nome num acordo de consultoria e entregou a eles informações sobre esse bairro. Você entrou na horta onde sua mãe planta girassóis no seu aniversário todo santo ano, fotografou e mandou as imagens para uma incorporadora. Você foi até o canto mais afastado daquela terra e fotografou o túmulo do seu avô e mandou isso também. O Rafael fez um som que não vou tentar descrever. Você também forjou minha assinatura em 2 escrituras do cartório, eu disse. A Helena descobriu isso. Está segurando essa informação há 6 meses porque não queria partir o coração da sua mãe antes de ter algo que pudéssemos realmente fazer a respeito. Escutei a Dora puxar o ar ao meu lado. Ela não sabia da assinatura. Senti a mão dela encontrar meu braço. Não estou contando isso para te destruir, eu disse. Estou contando porque você tem 30 anos e está numa sala cheia de gente prestes a sair, carregando uma versão de quem você é, e você precisa decidir agora, hoje à noite, se essa versão é a que você quer ser. Não para eles, para você. O queixo do Rafael tremia. Pai, deixa eu terminar, eu disse. Sua mãe deu um pedaço do corpo dela para salvar um homem que ela nunca tinha conhecido. Fez isso sem me contar, sem contar a ninguém, porque não queria ser impedida. Usou o dinheiro que recebeu na recuperação para pagar sua faculdade. Carregou esse segredo por 32 anos e nunca uma vez pediu nada em troca. Eu olhei para ele com firmeza. Essa é a mulher que te criou, Rafael. Preciso que você pense com muita, muita atenção se o homem em que você se tornou é digno dela. O salão estava completamente parado. As lágrimas do Rafael pingavam na toalha, e ele não tentava mais parar. A Dora tocou meu braço. Olhei para ela. Ela estendeu a mão até a gola do vestido rasgado e desafivelou a correntinha fina. Ela sempre usava a correntinha que segurava a aliança de cobre, aquela que eu tinha torcido do fio 41 anos antes na beirada do córrego verde. Ela apertou na minha mão e fechou meus dedos ao redor. Caminhei até o Rafael e coloquei na mesa na frente dele. Sua mãe usou isso por 5 anos, eu disse. Não porque tinha valor, porque o homem que fez isso aparecia todo santo dia sem ninguém pedir, sem plateia. Ele só aparecia. Dei um passo para trás. Isso é tudo que eu sempre pedi a você, filho. Aparece.
O Rafael pegou a aliança com as duas mãos. Segurou com cuidado, do jeito que se segura algo cujo peso a gente de repente entende. E ele abaixou a cabeça sobre aquilo, e os ombros dele tremeram com o tipo de choro que não faz barulho. Virei para Dora. Estendi a mão. Ela pegou sem hesitar. Ela sempre pegou minha mão sem hesitar, nesses 40 anos. Toda vez que caminhávamos juntos até a porta. E atrás de nós, ouvi o Rafael dizer, numa voz tão quebrada que mal se ouvia: "Mãe." A mão da Dora apertou a minha. Ela não parou de andar. Eu também não. Tem coisa que a gente reconquista. Tem coisa que não. O que o Rafael ia fazer com aquela aliança, com aquela noite, com tudo que viesse depois, isso ia ser trabalho dele, não meu, não da Dora. O nosso trabalho estava feito. Voltamos para casa no Civic velho da Dora. 40 minutos do espaço Jardim Imperial até a Vila Rio Verde, por ruas quietas, do jeito que Juiz de Fora fica quieta depois das 10, numa noite de semana. Semáforos abrindo e fechando para ninguém. Posto de gasolina iluminado e vazio, o ocasional carro cruzando um cruzamento, como se tivesse algum lugar importante para ir. Nenhum dos dois falou nos primeiros 20 minutos. Não o silêncio pesado de duas pessoas com coisas não ditas entre elas. Estávamos casados há 40 anos, e eu sabia a diferença. Aquele era o silêncio de duas pessoas que tinham acabado de atravessar algo enorme e precisavam deixar assentar antes de encontrar palavras para isso. Aí a Dora disse: "Roberto, diga, Dorinha, você sabia antes de hoje? Sabia que era o Eduardo?" Mantive os olhos na estrada. "Não", eu disse. "Sabia sobre a terra. Não sabia sobre o resto." Ela virou para me olhar. Senti aquilo. "Você convidou o Dr. Prado", ela disse. "Convidei. Por quê?" "Porque vi o jeito que ele olhou para você naquele corredor 6 semanas atrás", eu disse. E pensei, seja lá o que for, seja lá o que ele soubesse, eu queria um homem honesto naquela sala. Eu não sabia o que ele sabia. Só sabia que ele não ia mentir sobre isso. A Dora ficou quieta por um momento. Depois disse: "Você podia ter me contado. Você ia se preocupar, Roberto, eu sei. Eu sei, Dorinha." Ela virou de volta para a janela. Passamos pela ponte sobre o córrego verde e eu vi a água pegando a luz do poste lá embaixo, escura e em movimento. Mais 1 quilômetro e entramos na nossa entrada de carro. Quando os faróis varreram a frente da casa, iluminaram a fileira de girassóis na cerca leste, altos e dourados mesmo no escuro. 9 deles, um para cada ano que o Rafael tinha estado longe daquele bairro de um jeito que importasse. A Dora fez um som ao meu lado, um som pequeno vindo de algum lugar fundo, do tipo que vem antes de chorar, e às vezes nunca vai além disso. Ela pressionou a mão contra a boca. Os ombros dela tremeram uma vez, 2 vezes, e depois as lágrimas vieram. Não do tipo dramático, não do tipo que exige consolo, só o tipo quieto e constante. O tipo que significa que alguma coisa finalmente teve permissão de ser o que é. Desliguei o motor. Estendi a mão e segurei a dela. Os dedos dela se enrolaram nos meus imediatamente, com força, e ficamos sentados no escuro da entrada da casa onde tínhamos criado nossos filhos, enquanto ela chorava até voltar ao chão firme. Depois de um tempo, ela disse: "Estou bem." "Eu sei que está", eu disse. Entramos. Coloquei a água para ferver, e a Dora trocou o vestido rasgado, e quando voltou para a cozinha no roupão velho dela, parecia mais ela mesma do que tinha parecido a noite inteira. Sentamos na mesa com o chá e conversamos baixinho sobre nada importante. Se a horta precisava de chuva, se o quadril do seu Chico continuava incomodando, se os girassóis iam durar mais 2 semanas antes da geada chegar. As coisas comuns, as coisas que continuam ali depois que as extraordinárias terminam de queimar. Passava das 11h20 quando alguém bateu na porta. 3 batidas, medidas, sem pressa, mas nada hesitantes. A batida de alguém que tinha tomado uma decisão e estava comprometido com ela. Olhei para a Dora. Ela me olhou. Levantei. Eduardo Salgado estava de pé na minha varanda sem o paletó, sem a gravata, sem o carro visível na entrada, o que significava que tinha vindo caminhando de onde tinha estacionado. Segurava um envelope simples com as 2 mãos e parecia um homem que passou as últimas 2 horas discutindo consigo mesmo e só recentemente tinha chegado a uma conclusão. "Sei que não tenho direito de estar aqui",
ele disse. Olhei para ele por um longo momento. A luz da varanda era amarelada e velha, e fazia todo mundo parecer cansado. Ele parecia muito cansado. Não, eu disse, não tem. Dei um passo para trás e abri mais a porta. Entra assim mesmo, eu disse. Ele sentou na nossa mesa de cozinha, Eduardo Salgado, que tinha passado 32 anos sentando em mesas de salas desenhadas para comunicar poder, agora sentado numa cozinha, com piso de cerâmica e um pano de prato estampado de girassol pendurado na alça do forno. Segurava o envelope no colo e não pousava. A Dora serviu chá para ele sem perguntar se ele queria. Ele agradeceu, e o jeito que disse aquilo, quieto, olhando para a caneca em vez de olhar para ela, me disse que a palavra custou alguma coisa a ele. Contratei investigadores 2 vezes, ele disse. Ao longo dos anos, eu queria encontrar a senhora. O hospital não liberava nada. O Dr. Prado manteve aquela linha, com muita firmeza. E eu entendia por quê, mas isso não facilitava. Ele olhou para Dora. Eu cheguei a pensar que a senhora tinha falecido, porque eu não conseguia achar outra explicação para alguém como a senhora simplesmente desaparecer. A Dora envolveu a caneca com as 2 mãos. Eu não desapareci, Sr. Salgado, ela disse. Voltei para minha vida. Eu sei disso agora, ele disse. Pousou o envelope na mesa. Aqui dentro tem uma carta pessoal e um cheque administrativo. Entendo se a senhora não quiser nenhum dos 2, mas preciso que a senhora tenha a escolha. O cheque é para quê? Perguntei. Ele me olhou diretamente. Pelo rim, pela recuperação, por tudo que custou a ela que o reembolso do hospital não cobriu, por 32 anos de juros compostos sobre uma dívida que devo desde 1992 e nunca tive a chance de pagar. Ele fez uma pausa. Eu sei que dinheiro é a coisa errada. Sei que não existe coisa certa, mas é o que eu tenho para dar. A Dora olhou para o envelope por um bom tempo. Depois olhou para mim e eu olhei para ela. E tivemos o tipo de conversa que 40 anos de casamento permitem ter sem palavra nenhuma. Ela esticou a mão e tocou o envelope levemente, só com a ponta dos dedos. Depois disse, Senhor Salgado, a terra. O Eduardo se endireitou. Liguei para o meu advogado às 7 desta manhã, ele disse. O projeto de aquisição da Vila Rio Verde está encerrado. Todos os registros ativos foram retirados. Ela disse, vou também financiar, o quanto for preciso, a equipe jurídica de vocês para concluir o pedido de tombamento junto ao IFAM. O que for necessário para proteger essa terra permanentemente. Ele me olhou. Entendo que o senhor já protocolou o pedido. A suspensão automática está em vigor. Está, desde ontem de manhã, eu disse. Ele balançou a cabeça. Então terminamos direito, ele disse. Juntos, se o senhor permitir. Levantei e fui até a bancada. Fiquei de costas para a sala por um momento, olhando pela janela, acima da pia, para as formas escuras dos girassóis. Depois virei. Tem mais uma coisa, eu disse. Meu pai está enterrado nesse cemitério, junto com mais 14 pessoas que eu consigo nomear, e algumas que não consigo. Essa terra fica intocada. Não só protegida no papel. Intocada. Combinado, disse o Eduardo sem hesitar. Sentei de volta. Na manhã depois da festa, eu estava na horta às 6h30 quando o telefone tocou. Era a Patrícia Ogle, a Patrícia Aguiar. O advogado do Eduardo tinha ligado para o escritório dela às 7 da manhã anterior para confirmar a retirada de todos os registros de aquisição da Salgado Empreendimentos para a Vila Rio Verde. A voz da Patrícia tinha aquela neutralidade cuidadosa de advogado entregando boa notícia sem querer exagerar. A suspensão permanece em vigor, ela disse, e com a retirada do interesse contrário, a análise do tombamento deve prosseguir sem grande contestação. Espero aprovação completa dentro de 90 dias, possivelmente antes. A gravação, eu disse. Ainda precisamos dela? A Patrícia fez uma pausa. Com a retirada voluntária do Eduardo e a prova pericial de assinatura que a Helena conseguiu? Não. A gravação é reserva. Bom ter, mas não vamos precisar usar. Tudo bem, eu disse. Obrigado, Patrícia. Sentei no banquinho da horta e segurei o telefone no colo e olhei os girassóis da Dora na luz cedo da manhã. 9 deles, dourados e retos, pegando a primeira hora de sol do jeito que sempre fazem.
Respirei o cheiro de terra revirada e água de córrego a 50 metros dali. E pela primeira vez em 3 meses, o aperto no meu peito soltou por completo. O contrato de consultoria que o Rafael tinha assinado com a Salgado Empreendimentos trazia uma cláusula padrão de rescisão. Com a retirada do projeto principal, todos os arranjos de consultoria associados se dissolviam automaticamente. A participação futura do Rafael, aquela coisa pela qual ele tinha trocado a confiança da família, evaporou na manhã seguinte à festa de noivado, sem cerimônia nem negociação. Ele recebeu um aviso formal de rescisão por e-mail. Foi tudo o que ganhou por aquilo. 3 dias depois da festa, a Amanda ligou para o Rafael. A Helena me contou depois. Ela estava no apartamento do Rafael quando a ligação chegou. Disse que o telefone dele acendeu com o nome da Amanda e ele ficou olhando por um bom tempo antes de atender. A ligação durou 4 minutos. Quando terminou, o Rafael pousou o telefone virado para baixo no balcão e ficou de pé perto da janela da cozinha sem falar. Depois disse para a Helena. Ela terminou. Helena disse. Eu sei. Assim, do nada, disse o Rafael. 4 minutos, Rafael, disse a Helena, e a voz dela agora era cuidadosa. Não afiada do jeito que tinha sido na festa, mas cuidadosa, do jeito que a gente se move perto de algo que ainda pode estar quente. O que você esperava? O Rafael virou da janela. Os olhos dele estavam secos, o que surpreendeu a Helena. Ela contou depois. Não sei, ele disse. Acho que esperava mais tempo para consertar. Você não conserta tudo na ordem que quebrou, disse a Helena. Algumas coisas têm que esperar a vez. O Rafael olhou para a irmã por um longo momento. Depois disse. O pai vai algum dia atender minhas ligações? A Helena disse. Dá tempo a ele. Quanto tempo? O quanto ele precisar, ela disse. Você não é quem decide o prazo dessa vez, Rafael. Não é mesmo. Uma semana depois da festa, a Helena foi de carro até o apartamento do Rafael pela segunda vez. Bateu, não do jeito que tinha batido da primeira vez, forte e anunciando, mas uma batida comum. O Rafael abriu a porta. Parecia que tinha dormido mal e comido pouco. Ela entregou um envelope. O que é isso? Ele perguntou. O pai escreveu isso 3 anos atrás, ela disse. A mãe não deixou ele enviar. Lê quando estiver pronto. Ela foi embora sem entrar. O Rafael me ligou 4 dias depois disso. Eu não atendi. Ele deixou uma mensagem de voz de 47 segundos, e eu escutei 2 vezes na caminhonete antes de entrar para o meu turno. A voz dele estava firme de um jeito que soava como se tivesse exigido esforço para chegar ali. Ele disse que ainda não tinha as palavras certas, mas que ia encontrar. Disse que sentia muito. Disse que sabia que sentir muito não era o suficiente e não estava me pedindo para fingir que era. Disse que ia esperar o tempo que fosse preciso. Guardei aquela mensagem. Não retornei a ligação naquele dia nem no seguinte, mas guardei. 2 semanas depois da festa, numa quinta-feira à noite, a Helena me ligou para contar que o Rafael tinha voltado de carro até a Vila Rio Verde. Ela tinha seguido ele, contou, só para garantir que estava bem. Disse que ele estacionou na rua principal e desceu até o córrego e ficou na margem por um bom tempo. Você conversou com ele? Perguntei. Conversei, ela disse. No fim. O que ele disse? A Helena ficou quieta por um momento. Ele disse que não sabia como consertar, pai. E eu disse que ele não conserta. Ele só começa a ser diferente hoje, não amanhã. Ela fez uma pausa. E aí ele perguntou se você algum dia ia perdoar ele. E eu disse que achava que a mãe já tinha perdoado, porque é assim que ela é, e que você ia demorar mais, e que ele devia deixar você demorar. Segurei o telefone e olhei pela janela da cozinha para os girassóis, formas escuras na luz da noite. Ela tem razão, eu disse. Em tudo isso. Eu sei, disse a Helena. Ela geralmente tem. 2 meses não é muito tempo. Sei que 2 meses mal é o bastante para uma horta virar de estação. Mal é o bastante para uma estação se decidir de um jeito ou de outro. Mas nesses 2 meses depois da festa de noivado no Espaço Jardim Imperial, alguma coisa no ar em volta da Vila Rio Verde mudou de um jeito que eu não sentia havia anos. Um afrouxamento, como um nó que tinha ficado apertado tanto tempo que a gente esquece que estava amarrado. A Dora replantou a fileira leste de girassóis na 2ª semana de setembro. A primeira geada tinha levado os do verão
e ela passou um sábado de manhã, ajoelhada na terra, trabalhando semente nova no solo com as próprias mãos, do jeito que sempre faz, cantarolando baixinho alguma coisa desafinada que ela canta desde antes de eu saber o nome dela. Sentei na varanda dos fundos com meu café e fiquei olhando ela trabalhar. E pensei, é assim que fica quando uma pessoa decide continuar. Não dramaticamente, só quieto, num sábado de manhã, com as mãos na terra. A matéria do Diego Marques saiu no Correio do Vale 3 semanas depois da festa. Era minuciosa, medida, o tipo de reportagem que confia no próprio assunto para ser interessante o bastante sem ajuda extra do jornalista. Ele escreveu sobre a estratégia de aquisição da Salgado Empreendimentos, sobre a horta comunitária e o corredor do córrego, sobre o cemitério informal e as famílias que o mantinham há 90 anos. Não citou o nome do Rafael. Escreveu sobre o pedido de tombamento e citou a Patrícia Aguiar falando sobre a suspensão automática. Escreveu sobre o fundo do doador anônimo, sem nomear o Eduardo, atribuindo apenas a um doador particular que passou 2 décadas procurando um jeito de pagar uma dívida que não conseguia localizar. 3 famílias com quem eu não falava havia anos me ligaram depois que a matéria saiu. O neto do seu Chico emoldurou uma cópia e pendurou na cozinha dele. Fiquei pensando nisso um bom tempo, uma matéria de jornal na parede da cozinha e o que significa para o tipo de gente que faz esse tipo de coisa. O pedido de tombamento foi aprovado pelo IPHAN no 91º dia depois do protocolo. A Patrícia me ligou às 7 da manhã para contar, e a voz dela tinha um calor que a neutralidade profissional não conseguia conter direito. É oficial, ela disse. O cemitério, o corredor do córrego, a horta comunitária, tudo tombado, protegido em perpetuidade. Perpetuidade, eu disse. Significa para sempre, Roberto. Eu sei o que significa, eu disse. Só queria ouvir de novo. O seu Chico apareceu na horta numa tarde de quinta-feira de outubro, apoiado na bengala, vestindo a mesma jaqueta de lona que usa todo outono desde que me lembro. Parou na cerca e ficou olhando a Dora tirando as hastes secas das plantas do verão. Ouvi que já é oficial, ele disse. O tombamento. É oficial, eu disse. O seu Chico balançou a cabeça devagar. Olhou para a horta, para o córrego visível entre as árvores no fundo da propriedade, para o canto onde o jequitibá velho estendia os galhos por cima da terra que guardava os nossos mortos. Seu pai teria alguma coisa a dizer sobre isso tudo, ele disse. Ele teria dito bastante, eu disse. Provavelmente teria dito que já falou, eu disse. Provavelmente, disse o seu Chico. Ele sempre falava. O seu Chico bateu a bengala 2 vezes contra o poste da cerca, o mais perto que ele chega de demonstrar sentimento. Bom trabalho, Beto, ele disse. Depois virou e seguiu devagar pela rua, e eu fiquei olhando até ele virar a esquina. Numa tarde de terça-feira, em meados de outubro, levei minha vara até o córrego verde e sentei na margem sozinho. A água corria clara e fria, do jeito que fica no outono, passando pelas pedras, com aquele som particular que faz quando o nível baixa, um som mais leve, mais espaço entre a água e o ar. O jequitibá no fundo do cemitério tinha virado aquele dourado profundo que vem logo antes do vermelho, e as folhas começavam a se soltar uma de cada vez, girando na correnteza, viajando rio abaixo. Pensei no meu pai. Pensei no jeito que ele escava um anzol sem olhar para as mãos. No jeito que o conhecimento vive no corpo depois de anos e anos de prática. Pensei na Dora, em 1992, de pé num corredor de hospital, tomando uma decisão que ia mudar no mínimo 4 vidas, provavelmente mais que isso, e fazendo aquilo sozinha, porque não queria ser impedida. Pensei no Rafael sem raiva. Quero deixar isso claro. A raiva tinha passado por mim do jeito que o tempo passa, por completo, e depois ido embora, deixando o chão molhado, mas limpo. O que eu sentia, sentado naquela margem, era algo mais complicado e mais permanente que raiva. Era a dor específica de amar alguém que te decepcionou tão profundamente que você precisa decidir do zero como é que o amor vai continuar parecendo. Eu ainda não sabia como era. Ainda estava descobrindo. O telefone vibrou no bolso da camisa. Tirei e olhei a tela. Rafael. Deixei cair na caixa de mensagem e fiquei sentado com a vara na mão
enquanto uma folha amarela se soltava do galho do jequitibá acima de mim e flutuava até a água. Viajou uns 6 metros antes da correnteza levá-la pela curva e sumir de vista. Quando o aviso de mensagem apareceu, apertei o play. A voz do Rafael dizia: "Oi, pai. Sou eu. Sei que você provavelmente ainda não está pronto para conversar. E tudo bem. Não estou ligando para pressionar. Só queria que você soubesse que li a carta. Aquela que você escreveu 3 anos atrás e nunca enviou." Uma pausa. O som de vento do lado dele. Ela estava em algum lugar aberto. Já li 6 vezes agora. Acho que vou continuar lendo, até entender cada palavra do jeito que você quis dizer. Outra pausa. Voltei ao córrego semana passada. Fiquei sentado ali um tempo. É um córrego bom, pai. Tinha esquecido como era bom. A voz dele afinou levemente nas bordas, do jeito que voz faz quando alguém está se esforçando para manter firme. Ainda não tenho as palavras certas, mas eu vou encontrar. Prometo. A mensagem terminou. Fiquei sentado com o telefone na mão, escutando o córrego e vendo mais uma folha se soltar do jequitibá e começar a viagem rio abaixo. Depois guardei a mensagem, coloquei o telefone de volta no bolso e peguei minha vara. A água continuava correndo. Sempre corre, sobre as mesmas pedras, ao redor da mesma curva, pelo mesmo bairro por onde vem correndo desde antes de qualquer pessoa viva hoje ter nascido. Meu pai pescou nesse trecho. E eu pesquei. A Helena nasceu a 50 metros dessa margem, numa noite em que a chuva caiu tão forte que o mundo desapareceu. Tem coisa que dinheiro nenhum compra, e burrice nenhuma destrói, se a raiz for funda o bastante. Lancei minha linha e me acomodei para esperar. Não sou homem de falar muito sobre no que eu acredito, mas vou dizer isso uma vez. Acho que Deus coloca as pessoas certas nos corredores certos na hora certa. A Dora não entrou naquele hospital procurando salvar ninguém. Ela só estava ali, e não virou as costas. Essa é a lição inteira, no que me diz respeito. Não vira as costas. Se tem uma coisa que eu diria a qualquer um escutando essa história é: não faça o que eu fiz. Não carregue o peso sozinho por 3 meses achando que está protegendo quem você ama. Conta a verdade para eles. A verdade sempre pesa menos quando 2 pessoas seguram junto. Eu achava que silêncio era força. Era só silêncio. Vivi 63 anos, e é isso que eu sei. A terra importa. O trabalho importa. As pessoas que aparecem sem precisar ser chamadas, elas importam mais do que qualquer coisa que dinheiro já construiu. Isso não é lição de pastor bonzinho, nem lição de história de vingança. É só o que é verdade. O Rafael tem uma estrada longa pela frente. Eu também tenho. Família. Vingança é uma palavra que as pessoas usam para histórias como essa. Mas o que eu senti de pé naquele salão não foi vingança. Foi só a verdade chegando, finalmente, no tempo certo. Essas são lições antigas, difíceis, do tipo que não se resolve de forma limpa. Essa é uma história de vingança em que o final ainda está sendo escrito. Vingança de família, quando ela chega, nem sempre parece fogo. Às vezes parece um homem sentado à beira de um córrego, esperando. Se essa história significou alguma coisa para você, deixa um comentário, compartilha com alguém que precisa ouvir isso e se inscreve nesse canal para não perder o que vem a seguir. A próxima história já está esperando. Obrigado por ficar até o fim. Um aviso rápido. As histórias contadas aqui são narrativas fictícias, construídas para reflexão e entretenimento. Alguns detalhes são dramatizados para efeito de narrativa. Se essa não é para você, sem ressentimentos. Tem alguma coisa por aí para todo mundo, e eu espero que você encontre a sua.